Fala, gente! Boa noite! Pode contar. Episódio 06? 06, 05? 05? 05 aqui no estúdio, se contar o da EFAP, que foi pro ar semana passada. Te peguei. É o 6 já, cara. 06. Meia dúzia. Cara, só um adendo aqui. Eu fiquei muito feliz com a experiência que a gente viveu na EFAP. Que espetáculo, né, Felipe? Legal. Que espetáculo, cara. Que Nunca experiência imaginei. única. Agradecer a todo o pessoal da Apla aqui de dentro dos nossos estúdios aqui junto com o Brunão, Estúdio 123. A gente grava o nosso Pode Contar. Top demais. Pessoal do Metrópolis Podcast também, Engesapcast. A gente tá Baita participando parceria, ali né? dentro da EFAP. Foi legal demais, assim. O Pode Contar que é um nenenzinho ainda, tá começando agora. Acabou de sair da maternidade. Totalmente sem pretensão. Ah, demais. E hoje, pela primeira vez, não teremos um convidado, nem dois convidados. Meu Deus. Mas sim uma convidada e que convidada, meu amigo. Hein? Ana Carla Molini, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Contar. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Honra toda nossa, toda nossa. Desde a primeira vez, né? Quando a gente começou a fazer a nossa lista, daí o Jair comentou sobre você. Eu falei, Jair do céu, se pudesse trazer. Porque a gente tava nessa, né? Vamos trazer uma representante mulher, precisa. Mas é igual a gente tava conversando nos bastidores. Sim, a gente sempre conversa A um pouco ideia antes. do Pode Contar não é visualizações e hypar, não. A gente precisa de conteúdo. Tem muitas pessoas, muitas personalidades em San Antônio e região que a gente precisa desmistificar, né? Exatamente. Igual a gente falou nos bastidores. Muita gente conhece, igual você falou, pela rádio ou pelo Molines, e aí não sabe, às vezes, a tua história. Poxa, as coisas que você já passou, quem que é você mãe, você esposa, né? E aproveitando que tá com a equipe aqui, né? Sim, agradecer. Thiagão tá aí junto com a gente. A Mônica também, que faz parte do marketing, tá nos bastidores aqui também. Legal, toda a equipe que dá esse suporte pra Ana Carla dentro do Molines. É um determinado ponto da nossa conversa, a gente vai chegar assim no Grupo Sim. Molines, mas a gente quer trazer aqui quem é a Ana Carla, mãe, esposa, amiga e tudo mais. E pra gente fazer o Pode Contar acontecer, Boa. a gente tem a companhia das nossas empresas que fazem o nosso episódio ir pro ar, quem tá junto com a gente. Agradecer o time da Mais Um Café, em nome do Renan. Baita parceria. Não só a Mais Um Café de Santo Antônio da Platina, mas essa parceria que a gente tem com a Mais Um Café, que é a maior franquia de cafeterias do Brasil, Ana. Olha que São mais de legal. 700 franquias em todo o Brasil e a gente tem uma marca tão forte dessa dentro do Pode Contar com a gente. É de suma importância. A gente também tem a parceria lá com o nosso estúdio lá da cidade de Jacarezinho, o Estúdio RJ, que também é parceiro do Molines lá. A gente tem um projeto mais vida ativa no Molines Mais. Ah, Lá em verdade. Jacarezinho, toda quarta-feira. Você tem um trabalho lá, a gente né? faz um trabalho lá em parceria com Cara, com esse a Ana casal é Carla top, né? também. Eles são referências lá pra gente. Top demais. Royal Angélica Face, Regi. Estética Facial também tá junto com a gente. Todo o time da Royal Face, obrigado Viu? pela parceria. O Royal Face, vamos abrir uma parceria pra mim aqui também? Vamos, gente, olha lá, cuidado, vamos fazer uma limpeza. Pós-EFAP, Ô, sabe o Brunão, que tá agora ô, lá, Brunão, cara? risada. Pós-EFAP? Pós-EFAP eles estão com a condição imperdível no detox. Porque daí a galera, a manta Nossa, detox, porque preciso. a galera abusou na Abusou. EFAP. Então tem a manta detox, tem aquela hidratação da pele também, que o pessoal ficou lá naquele vento gelado. Fala comigo, Royal Face. Então, Luana, Thaís, a Glaup, todo o pessoal, Rodrigão, time da Royal Face, obrigado pela parceria. Millions também, né, Filipão? Milhos Moda Homem, graças a Deus, há mais de um ano em San Antônio da Platina, vestindo líderes, mais de... hoje já passamos mais de 200 homens vestidos. Trouxemos uma proposta nova para Santo Antônio, uma loja de ternos, de blazers, né? E não tinha. Hoje trabalhamos com locação e graças a Deus, Santo Antônio da Platina e região nos acolheu muito bem. Millions Moda Homem presente não pode contar também. E Olha é que claro, bom. a gente também tem o nosso time da Soeto. Soeto Alimentos. Hoje aqui na nossa mesa a gente tem o molho de pimenta agridoce, maracujá e mangas, que é bom demais, Filipão. Hoje você trouxe um molhinho. Ó, a pimenta biquinho também. Dá esse aqui. Tá o biquinho, você gosta Esse desse, né? daqui eu sou fã. Tem o tradicional molho de alho também. Que legal, Pega ali, Ana, cara. qual que é aquele outro? Você encontra todos os produtos da rede Soeto aonde? No Molini Supermercados. Perguntaram pra mim, porque eles veem a gente fazendo propaganda aqui no Pode Contar, a Marcela, Sim. irmã do nosso Aham, prefeito aham. municipal Zezão, Marcela mandou mensagem pra mim e falou assim, Jairo,
Tem uns parentes meus de Florianópolis. Onde que encontra o Soweto? Falei, no Molines. Nossa, olha Corre no Molines, que lá no Molines você vai cara. ter tudo lá. Eles Eles veem, viram aqui. viram a propaganda a publi. aqui, que a gente falou da maionese lá Sim. semana passada. E é uma delícia a do ketchup. maionese. Esse molhinho de alho é maravilhoso. Falei, pode comprar. Esse aqui é de ervas finas, ó. Molho de alho com ervas finas. Top demais. Nossa, é show, é show. E o compromisso que o Josmar, que é parceiro do Molines, tem com a gente faz aqui agora, Ana. Você vai ganhar um presente. Ai, que delícia! É um kit. Ele tá na embalagem do galheteiro, mas é um kit aqui dentro. Você vai ver que tá até pesada a caixa, viu? Tirar aqui. Se você quiser abrir aí pra você ver o que tem aí dentro. É um kit completo com os produtos da Soweto. Então, todos os nossos convidados, a gente traz o convidado aqui e o Josmar, através da Lalesca, que faz parte do marketing lá, ela manda Bem um kit recheado completo, aqui, ó. Um kit ó. Tem farofinha. Ó, maionese. Essa maionese burger é espetacular. A gente abriu ela um dia aqui pra comer com a pizza. Foi nesse aí numa noite só, né, Brunão? Eu falo, quem gosta dessa Vamos maionese é experimentar? meu marido aí, Ti. Né? Ah, Uma ele delícia. curte. Eu Essa também é top gosto. demais. Essa é top. Delícia. Um kitzão completo da Completo, Soweto. gente. Essa Uma maionese é caixa nova, né? Um cheinha, produto novo. né? Soweto, tamo junto. Muito obrigado, Muito hein? obrigada Obrigado. pelo Honrando nossos presente. parceiros, nossos convidados. Então, a Ana Carla já vai levar pra casa esse kit top da Soweto também. A farofa deles também é maravilhosa. Nossa, demais, demais, demais. Deixa a gente guardar aqui. Depois a gente bate uma foto legal pra mandar pro pessoal lá também. Parceiros linkados e sendo devidamente Tem que trazer o Josemar agradecidos. aqui também. Tem Tem que trazer o ele. Josmar. Josmar. Temos que trazer o Josmar. verdade. Porque ele tem uma história muito bonita, né? Sim, a história de vida Olha lá, do ó. Josmar da Soweto. Josmar, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui pra você contar. Você pode contar, Josmar, a história da Soweto pra gente? A Soweto, se não me engano, ela tá em 24 estados do Brasil, né? Teve, acho que um primeiro... acho que quase todos os jantares da Apras que tem homenagem pra ele. Que Teve, legal. acho que o ano passado. O ano passado ele foi homenageado, né? Aqui no Luz de Lua. É. Tá, acho que em 24 estados. Se eu tiver errado, se não for 24, ou é 25, ou é 23, é próximo desse aí. Então, quase todos os estados. Se já não tiveram em todos, né? Isso faz quase um ano, né? É quase um ano já. Esse número. Então, Que legal, né, cara? A top Soweto demais. é assim como outras empresas, né? Mas ela é um orgulho pro Norte Pioneiro, né? Sim, eu falo Puxa que- vida. Atende... Meu Deus do céu. É o que a Ana falou, não vou ficar dando muito spoiler, mas a história de vida dele, como ele começou, vendendo alho de porta em porta, Já Pra quero ter ouvir. tamanho Adoro, da empresa que o cara tem. adoro essas histórias. E ser aqui da nossa região, isso aí motiva ainda mais as pessoas, né? Sim. Pra acreditarem. Nós temos que valorizar, né? Tudo que é da nossa região, tudo que é do Norte Pioneiro. E ele tem uma história muito bacana, trazer ele aqui Que pra contar. legal, cara. Não sabia. Bacana. Josmar Bagatinho, você é o nosso próximo convidado, pode ter certeza. Ô, Jairão, vamos lá. É Ana Carla... Bartolini, Molini, Ferrari. Olha! Pra gente é só Ana Carla Molini, né? É, Ana Carla Molines ainda, né? Nem Molines. Molines fala, né? Ana Carla Molines. É Ana Carla Molines? Quem é a Ana Carla? Quem é a Ana Carla? Falou, né? Que é uma pergunta difícil da gente responder, né? Mas eu sou mãe, sou filha, sou amiga, né? Sou esposa, sou filha do José Carlos Bolini, sou filha da Tereza, neta da Tuti, neta do José Bartolini, que eu brinco que meu avô também começou com… Meu avô, que é da lado da minha mãe, Uhum. ele tinha um armazém de secos e molhados, né? Então, eu acho que eu sou uma apaixonada pelo comércio, né? Eu tenho o privilégio de amar o que eu faço, né? Uma honra estar aqui representando as mulheres, né? Esse mês a gente comemorou, né, o Dia da Mulher Empresária, né? Sim. Que é 17 de agosto. Então, eu falo que eu tenho o prazer de fazer o que eu gosto e poder estar aqui hoje é um privilégio para poder que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Eu falo que eu gosto muito dessa área de comunicação, né? Meu pai, eu vim de uma família que quando eu nasci dentro de padaria. Então, a minha mãe tinha uma loja de roupa e meu pai tinha padaria. A minha família é descendente de Ribeirão Claro, né? Então,
Nasci lá, né? Dos dois lados, descendente de italiano. Então, Nossa. todo mundo falava muito alto, né? Todo mundo falava, acho que tá brigando, Fala né? pouco, né? E sempre sempre tive um tom de voz mais baixa, né? E mulher, né? Sou a única filha, né? Sou filha única. E sigo esse legado, né? De amor, né? Pelo comércio, de amor por tudo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Né? Infelizmente, hoje meu pai não tá mais aqui, né? E eu falo, e assumi aí a responsabilidade de tocar o Grupo Molines. Mas antes disso, eu já trabalhava com meu pai há 20 anos. Sou formada em Direito, né? Tamo Companheira junto. sua. Tamo junto. Mãe da Giovana, mãe do Henrique. E estamos aqui. Legal. Ana, vamos lá. Então você nasceu e cresceu no comércio e sempre teve, tipo assim, sempre trabalhou ali, teve as responsabilidades, Sempre. desde criança. A minha mãe, ela sempre falava, né? Eu nunca tive muita responsabilidade dentro da minha casa por ter o comércio, né? Então a minha mãe nunca foi aquela mãe assim, você tem que arrumar cama, ou você tem que… Ela falava, não, você tem que estudar e ajudar no comércio, né? Tinha que ajudar a trabalhar ali. Então sempre tive minhas atividades dentro do empreendimento, né? Sempre. Desde quando… As minhas primeiras lembranças eu já estou dentro do comércio, né? Ah, tá. Então, quando eu fui fazer direito, meu pai brincava comigo e falava, você é padeira, né? Porque eu sempre gostei muito da parte de panificação, né? Mesmo quando a gente foi pro ramo de supermercado, eu sempre fiquei muito na parte de padaria, porque era uma coisa que eu nasci ali dentro e eu gostava. E ele sempre brincava, você vai ser padeira. E eu, que vai ser padeira o quê? Ficava brava, né? Mas, na realidade, ele tinha total razão, né? Sou empresária hoje, né? Optei por isso. É uma escolha minha. E sempre os meus pais foram muito generosos comigo, nunca foi imposto, porque eu sou uma sucessão, né? Então, assim, nunca foi, você vai fazer isso. Sempre foi uma escolha. Quando meu pai veio para Santo Antônio da Platina, ele me chamou, me mostrou ali, né, que a primeira loja é onde é o clube, né, platinense. Ele falou, olha, eu tô querendo abrir um supermercado em Santo Antônio, né? Tivemos uma possibilidade de abrir ali no clube. O que você acha? O que você quer? Daí eu falei pra ele, né? A gente ficava com um pouco de medo, né? Um Quantos anos na receio, época? né? Aqui deve… Isso… Ele tem 10 anos? Ele já 8 Não, anos, ali deve né? ter um… Agora não vou lembrar o ano certo, mas ali deve ter 12 anos já. Então deve ser uns 13 anos, isso. Daí ele me chamou, mas eu já trabalhava com ele há muito tempo. Mas assim, essa questão da expansão, né? Daí ele falou, você formou direito, né? Até hoje você tá comigo. Pra mim, o que eu tenho tá bom. Eu só vou expandir o Molines e fazer o grupo crescer se você quiser. Se você falar, olha, eu quero trabalhar com você. Ele falou, porque eu quero ter, né, uma sucessora, mas eu quero também que você se sinta à vontade. Porque… Você sempre sentiu que já vinha te preparando. Sim, sempre. Né? Porque também na época que eu fazia direito, ele que foi arrumar um estágio pra mim, que eu trabalhei na promotoria em Jacarezinho. Então ele que foi lá, ele que conversou com a promotora, olha, trouxe ela aqui. Então ele sempre me deixou à vontade. Ele falava, não é porque, né? E eu sempre gostei, né? Eu me lembro que tem um episódio que eu quero dividir com vocês, que meu pai sempre foi um pai bravo. Muito exigente, sabe? E tinha muito conflito de ideia, assim, por ele ser mais italianão, assim, bruto, e você também por ser descendente de italianos, mas você tem uma levada mais tranquila, mais calma, eu tive que ralar muito pra conseguir a confiança nele. Assim, tinha muita diferença de ideia. Porque ele, assim, é muito exigente, né? E eu tinha que ralar muito pra conseguir a confiança dele. Porque eu sabia que quando eu conseguisse a confiança dele, de ter a credibilidade em mim, né? Então, e eu sempre gostei do que eu fazia. Então… só que ele deixava muito, sabe, Jair? Ele dava, assim… lá atrás ele abriu um empreendimento das lojas de celular Claro, né? Que não tinha em Ribeirão Claro, eu ainda morava em Ribeirão Claro, não tinha torre de celular. Falar isso, o pessoal fala, nossa, que velho, né? Mas na época não tinha torre, não pegava. Em Jacarezinho já tinha, mas em Ribeirão Claro não pegava nenhum celular. Então, foi através dele que ele foi buscando, ele conseguiu trazer para Ribeirão Claro uma torre de celular Claro na época. Daí ele abriu a telefonia Claro em Jacarezinho e Ribeirão Claro. E ele falou, as lojas pra você, toca, né?
Então, assim, ele era muito generoso. Ele ia ensinando e ele ia cuidando, né? E eu fui aprendendo. Antes disso, eu trabalhava na padaria dele, em Ribeirão, e na padaria e na loja de roupa da minha mãe. Sempre ajudei. E ele, assim, eu queria, na minha adolescência, sair, né? Mãe, eu quero sair, quero passear, né? Minhas amigas iam viajar, eu queria viajar pra praia com minhas amigas e meu pai nunca deixava, né? E ele falava assim: o dia que você tiver seu dinheiro, você vai. O dia que você tiver dinheiro pra você fazer isso, você vai. Eu falei: pai, você tem certeza? Só precisa ter dinheiro? Ele: porque o dia que você tiver dinheiro, tá. Eu falei: tá bom, então eu quero muito ir, todas as minhas amigas vão, né? A gente ia se formar, uma formatura, então eu preciso pagar essa viagem, preciso ter dinheiro. Daí eu peguei, chamei minhas amigas e falei: gente, vamos fazer um evento pra ganhar dinheiro? Vamos abrir um bazar de roupa usada, porque o que a gente vai vender? Eu falei: vamos todo mundo pegar na casa de vocês roupa usada e vamos vender em Ribeirão Claro. E a minha mãe tinha uma loja de roupa e eu morava em cima, então eu morava numa casa que era em cima da loja da minha mãe e na frente da padaria do meu pai. E eu falei: vamos vender roupa. Isso eu tinha 16 anos. E daí, tá, vamos. A gente tava em 13 meninas, né? Era um grupo de 13 meninas. E daí nós saímos pedindo roupa, arrecadando roupa, com a avó, com o vô, com o tio, né? E fomos pegando. E daí conseguimos roupa da primeira dama da cidade, que doou roupa pro bazar. E daí na época, falei: vamos fazer o marketing, né? Daí a gente, né, fazia uns cartazinhos, gritava na rua: olha, venha comprar. Né? Vamos abrir o bazar. Tem roupa até da primeira dama. De pessoas que eram influentes na cidade. Roupa da primeira dama, roupa de fulana, roupa, sabe? Nossa. E fomos fazendo marketing. No primeiro dia que a gente ia, a porta que abria pra minha casa, que era do lado, a gente morava em cima, tinha um hall, sabe? Eu falei pra minha mãe: posso usar esse hall? Daí minha mãe conversou com meu pai, e meu pai tava adorando a ideia, né? Ele falou: deixa, vamos ver o que vai dar isso daí. Deixa. Vamos ver até onde que vai. Vamos ver até onde vai esse negócio. E daí, abrimos ali. No primeiro dia de venda, nós vendemos mais do que a padaria do meu pai. Faturava naquele dia. Toma, de pai, roupa. você falou que ia ser padeira. Assim, a gente começou a vender e a minha mãe ficou assustada. Claro que na época também a padaria não vendia tanto, né? Mas a minha mãe ficou assustada, porque começava a vir gente. E daí as mães tiveram que começar a tomar cuidado, porque senão a gente ia vender todas as roupas, né? Cadê aquele vestido meu? Que eu vou na missa, cadê meu vestido de na missa? E daí a gente foi vendendo, e daí a gente conseguiu pagar as 13 passagens de ida, as 13 passagens de volta. Tudo com o bazar. Tudo com o bazar. A gente alugou a casa na praia, pagamos entrada pro show na época do Charlie Brown e do Paralamas do Sucesso. 13, né? Assim, daí a gente fez… Todo mundo ficou sem roupa. Daí conseguimos… na Pernambucana, fazer uma compra. Vendemos leitoa, fizemos um evento, né? Que, né, na época, meu pai e minha mãe participavam do Lions, daí eles emprestaram o salão do Lions, fizemos evento à noite, né? E conseguimos ir para a praia e voltar, né? Daí na hora de ir, eu já tinha feito 17 anos, que a gente começou ali com o planejamento. Daí meu pai falou pra minha mãe: nunca mais, hein? Nunca mais, você não vai pra praia nunca mais, hein? Volta atrás do que eu falei. Nem com o seu dinheiro. Nem com o seu dinheiro. Daí na época, assim e na época ele não queria deixar ainda que eu fosse. Daí minha mãe falou: não, você ficou vendo ela, você trabalhou aí, ó, tudo que ela conseguiu, como que ela não vai? Ela vai sim. A gente criou uma menina com responsabilidade, ela pode ir sim. E fomos, né? E alugamos, fomos em tudo e voltamos, né? Cuidando de tudo, fizemos, né? Então, assim, deu tudo certo, né? Mas eu falo, só que eram outros tempos, né? Sim, não tinha, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente de hoje, né? Não tem rede social, né? Não tinha muita coisa assim pra ajudar. Então, todo o marketing era diferente. E também tinha uma amiga minha que o pai dela tinha rádio. Então a gente também anunciava na rádio, sabe? Que daí o pai dela tinha, daí a gente falou: Ju, vamos lá. Daí anunciávamos na rádio também. O segredo da venda foi o rádio. Se não anuncia no rádio, não vende tanto assim. Meu Deus do céu. Então a gente foi juntando ali todas as peças, né? Daí, assim, daí a gente fazia, né? Daí deu tudo certo. Mas eu falo, o empreendedorismo sempre esteve em Com mim. Eu sempre gostei disso, sabe? Eu acho que o teu pai, vendo você fazer todo esse corre maluco aí, né?
Com certeza a gente falou, puxa vida, né? Né? Já viu uma via, né? Não, uma e- veia Criei certinho, e- né? de igual eu falei, empreendedor, comercial, né? cresci no comércio, né? Então eu lembro que na época passava aqueles vendedores de rifa, que sabe, você vendia a rifa e dava um urso gigante. Daí quem vendia ganhava um urso e o sorteado ganhava um urso. Chegava isso no interior, né? E eu ficava doida, eu era criança, eu queria um urso daquele, né? E minha mãe falou: não, pra você ganhar um urso desse, você tem que vender. Eu falei: então eu vou vender. Então, quero ver. Daí vendi várias rifas. Já Até criança. um tempo atrás eu tinha os ursos enormes lá em Olha casa, sabe, isso. pra poder ganhar. Então eu saía vendendo, né, toda na rua ali do comércio. Então assim, crescer no comércio me fez assim ter uma maturidade mais cedo e me fez assim, fui aprendendo desde cedo, né, junto com a minha mãe, junto com o meu pai. E conhecendo, né? Ribeirão Claro era uma cidade tranquila. Então eu fui nascendo e assim, tenho muitas lembranças e coisas de crianças ali, né? A gente passava muita dificuldade financeira. Né, eu escutava meu pai falar, então sempre ajudei, né? Então meu pai, quando ele veio para Jacarezinho, abrir a primeira padaria, que daí a minha mãe falou: você precisa procurar alguma coisa, vamos procurar, né? Que Ribeirão era uma cidade muito pequena, ele saiu, andou e se alocou em Na Jacarezinho. verdade, então, a decisão de mudar para Jacarezinho era melhorar a padaria. Era buscar uma padaria fora, né? Mais uma padaria, expandir a padaria. Expandir a padaria, entendi. Porque ele era sócio, né, do meu tio na padaria. Daí minha mãe e meu pai, os dois trabalhando, né? Daí minha mãe falou, e tava uma situação difícil ali, né? Daí a minha mãe falou, vamos buscar uma coisa a mais, né? Minha mãe falava, né, pro meu pai, você é tão inteligente, vamos buscar uma coisa, vamos utilizar isso, vamos empreender. Daí, né, meu pai foi para Jacarezinho, achou o ponto que era a padaria Molines e abriu a padaria ali. Então a minha mãe trabalhava em Ribeirão, ele em Jacarezinho, e a minha mãe ia para São Paulo uma vez, 2 vezes assim por mês comprar roupa. Daí, naquela época, eu me lembro que o meu pai sentava assim e eles procuravam aquela lista telefônica amarela, né? Dessa grossura, assim, a lista do olha, telefone. vamos nesse lugar ou vamos naquele, né? Para o que pode vender. Eu lembro que ele ia para Bauru comprar produto para revender nas padarias. Não sou tão velha, mas assim, o mundo atualizou muito rápido. Sim, as coisas, demais, né? Acelerou muito. Tecnologia disparou. Então eu falo, as coisas se aceleraram, né? E mudou tudo muito rápido. Então a gente sempre tem que estar atento a todas essas mudanças. Mas eu falo, nós que passamos por tudo isso, é interessante acompanhar e ver, né? Sim, Eu falo que essa geração nossa é a geração que é viu uma das tudo, gerações né? mais legais que tem, né, cara? Que você viu a evolução. A gente passou Você pela pega transição, né? Década de 80, quem nasceu ali 80, 90, nossa, passou por uma transição que, se eu olhar pra trás, eu fico imaginando daqui 20 anos, o que vai mudar também é a gente pensar como era. Daqui 20, a gente tá com 50 e pouco, 60, e a gente olhar pra trás e falar, cara, como era quando a gente tinha 10 anos de idade, né? Nossa. A diferença que era, E dificuldade, né? Você pra falar no telefone, né? Era, né? Não tinha, né? Pra você achar, né? Tinha os orelhões, as fichas, né? Mandava carta, né? Por mais que tudo muito mais rápido, mas hoje, né? A facilidade. E principalmente nessa parte do empreendedorismo, né? Sim, a informação chega mais rápido. Lá atrás não era fácil você. Não tô falando que hoje seja fácil também. Quem tá vendo a gente em casa vai pensar assim, então é fácil eu montar uma padaria aqui e expandir pra qualquer outra cidade. Não. Talvez tenha. Às vezes é até mais difícil. Eu acho que ficou até mais difícil. Claro. Né? Mas assim, você tinha muito. Tem uma história, eu não lembro, acho que foi um tio seu que contou. Porque a gente sempre tá junto nas inaugurações e reinaugurações de mercados. Tem uma história legal desse terreno, né? Que se não me engano, acho que tava teu pai e teu tio. E teu pai falou assim, a padaria vai ser aqui. Aí teu tio falou assim, duvido que não sei o que e tal. No terreno que era no coração, a padaria onde começou em Jacarezinho. O primeiro é no coração de Jacarezinho, na Rua Paraná, bem no coração mesmo. No centro da cidade mesmo. É ali, né? Na Baixada. Na Baixada, ali, do lado né? esquerdo, né? Antes perto do Banco do Brasil. Mas em Ribeirão Claro já era Molines ou não? Não. Assim, então na realidade, a gente conta esse ano, vamos fazer 31 anos de Molines. Mas nós contamos dessa ida pro meu pai pra Jacarezinho, que ele foi em 92. Em 93 ele abre, né? Que daí ele foi reformar, ele praticamente construiu tudo, o prédio, né? E saiu dali o primeiro CNPJ com o nome Molines. Daí foi onde nós definimos
contar dessa data. Compartilha, né? Mas, assim, já tinha muito antes as padarias em Ribeirão, que não tinha, assim, nome. Porque era a padaria do Zé Carlos, né? E na época, padaria do Kiko, que meu tio também sempre estava envolvido em política. Ele era muito conhecido, né? Então, a padaria do Kiko, né? Então, não tinha, assim, um nome, né? Daí o Molines veio quando a gente colocou ali em Jacarezinho. Na realidade, o meu pai criou até um pouco antes o Molines, que ele pensava numa linha de pães. Entendeu? Daí meu pai tinha uma Kombi, o meu outro tio Calé dirigia essa Kombi e entregava pão, biscoito, massa de pizza. Daí ele fazia toda a entrega nos supermercados, em padarias da região. Então o nome, Daí na o verdade, nome não era era- pra ser supermercado. Era essa marca. A gente tem até lá no escritório uma embalagem do biscoito, né? Que a gente enquadrou Puxa, e que colocou lá legal. para contar a história do Grupo Molines, né? Então, assim, né? Daí na época que meu pai, ele se apaixonou por supermercado, né? Mas, assim, ele tentou abrir uma indústria de pães, mas aquilo que eu falei, não conseguiu acertar, porque ele não achava mão de obra, né? Tinha que ter a durabilidade, acertar uma Uhum. receita para que não tivesse tanta troca, não embolorasse, né? E daí ele acabou indo pro ramo do comércio. Mas aí ele vendeu muito pão, muito pão, né? Em Jacarezinho, em toda a região aí, pão, biscoito, massa de pizza. Vendeu muito assim nesse começo dessa história, né? Então, eu falo, daí você vem, né? Não tem como contar também a minha história sem contar, né? Ah, sim. A história deles, Posteriormente. né? Então eu falo, eu me lembro de brincar dentro da padaria, né? Sempre de estar ali, né? Sempre junto com E aí, eles. quando vocês foram pra Jacarezinho, aí a família também mudou ou não? Ainda Não, ficava indo e daí vindo? meu pai ficou anos indo e vindo, indo e vindo. Daí quando eu terminei a escola, ele falou, agora você vai trabalhar comigo, quando eu terminei o terceiro ano. Ele tinha medo um pouco de eu ir embora, fazer faculdade, né? Tava fazendo vestibular. Ele, não, quero que você estude aqui e comece a trabalhar. Então, daí eu terminei o terceiro ano e comecei Olha. a trabalhar com ele. Então, eu vinha com ele para Jacarezinho. Eu fiz faculdade na FIU, em Ourinhos. Então, daí eu pegava o ônibus, voltava de ônibus para Ribeirão. Depois, eu ia de van. Depois, com um tempo, comecei de van. Daí, eu passava todo dia Jacarezinho, Ourinhos, Ribeirão Claro, né? E para poder estudar. Daí, antes de eu terminar a faculdade, ele mudou para Jacarezinho. Mas a gente deve morar em Jacarezinho há uns 20 anos, mais ou menos já. Mas, né, saímos de Ribeirão. Mas ficou muito tempo na estrada, né? Muito tempo indo e vindo, indo e vindo. E aí, quando terminou a faculdade, Eu já trabalhava com ele, né? E daí nessa época ele já tinha a padaria Molines, era eu que já fazia a padaria, né? Então, porque ele ia dando devagarzinho, né? Então faz, né? Então daí eu que fazendo. criava, eu que organizava. Daí bem no ano que eu me terminei, ele abriu o ponto extra, sabe? Daí eu fui pro ponto extra. Daí abria, fechava a loja, O fazia… Extra foi o primeiro mercado. Não, na realidade o primeiro mercado foi o Super Norte. Daí eu ainda era Ah, sim. criança, assim, né? Mais criança. Daí ele abriu o Super Norte. Ele abriu a padaria. 2 anos depois, em 95, né? Apareceu uma oportunidade que estavam vendendo o Super Norte, um supermercado, Pedro, que é ó. na Vila São Pedro. em Jacarezinho. Daí meu pai falava, nossa, mas eu não entendo de onde que é a Vila São supermercado. Pedro? Perto de casa ali. Minha Descendo. casa você conhece lá. A igreja lá que você tocou lá no meu casamento é Sei. a paróquia da Vila São Pedro. Você Ah, continua na. tá. É Você passa o aquele Molines bairro mais, que você vai Sim, sentido desce, Guimarães. isso, sim. isso. Ah, tá. Sei. Na Sobe saída, a rua, aham. Já rua me situei. São Paulo ali. Isso. Aquela vila que é depois da lombada, a gente tá indo pra Ourinhos na direita lá, é o que É lá? aeroporto. Ah, tá. Eu confundo os dois. Os dois, Entendi. né? E daí ele comprou lá, e daí na época ele falava, nossa, ele falava pra minha mãe, né, que ele morava em Ribeirão ainda, e Ribeirão, né, tinha aí uma média de 10, 12 mil habitantes. E daí ele falava assim, nossa, só lá na Vila São Pedro mora mais pessoas do que em Ribeirão Claro, né? Só naquela vila, na época, né? Daí ele ficou estudando e muita gente, ele fez uma pesquisa, muita gente saía de Jacarezinho e ia fazer compra em Ourinhos. Tinha uma evasão de pessoas pra cidade vizinha pra fazer compra de supermercado. Daí ele falou, né? E meu pai teve pouco estudo, né? Daí ele falava pra minha mãe que ele tinha medo, né? De entrar no negócio. Minha mãe falou, vai estudar, né? Vai procurar pesquisar, vai ver conhecimento, como é que é. vai buscar. Por que você não pode? Você é tão visionário, tem tanta condição, né? Tanta capacidade.
E daí daí ele fez vários cursos do Sebrae, sabe? Estudou, eu falo que ele era um apaixonado pelo Empretec, né? Que ele fez Empretec. E ele falava que… Bruno Joia lá. Né? Você fez, você lembra, fez, né? E eu falo que esse, né? Ele falou que foi um curso que dividiu… Divisor de águas. né? Que é. Eu fiz também. E daí mudou muito a visão dele. Daí ele… E assim, ele se encontrou e se realizou dentro do supermercado, né? Ele se tornou um apaixonado por supermercado. Depois ele teve a oportunidade de abrir o Supercenter, que é ali onde era o cinema. Daí ele abriu a segunda loja. Daí assim que eu me formei, eu já trabalhava com ele. Quando ele abriu o Supercenter, passou um pouquinho, eu já comecei a trabalhar, assim, todos os dias. Porque antes eu tinha meus compromissos, mas eu não tinha responsabilidade, assim, todos os dias. Porque eu tinha que estudar, né? Primeiro era o estudo. Depois, eu já tinha a faculdade à noite, a responsabilidade do trabalho de dia. E ele… né, abriu daí o ponto extra. Daí eu fui conhecer como é que era um supermercado, chão de loja, comecei a trabalhar, né, comecei a conhecer como era aquilo. E daí você vai se apaixonando, né? Então daí eu trabalhei alguns anos ali no ponto extra. E daí depois daí eu fui passando, né, por cada setor de um supermercado, aprendendo sempre um pouco de cada coisa, né, pra poder chegar onde eu tô hoje, assim, fui conhecendo junto com ele. Claro, igual você falou, né? Era muito difícil trabalhar com o pai, né? Primeiro que… Eu imagino. Né, que todo mundo… Imagina eu trampando com meu pai. E daí todo mundo falava assim, não, é fácil, você trabalha com seu pai. Daí era uma preocupação minha, desde antes. O Bruno não trabalha com o pai dele. Como ser reconhecida como Ana Carla, sabe? A minha identidade, eu sempre tive isso. E daí veio um convite para mim participar da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, que estava sendo instalada ali em Jacarezinho, né? A Mara, que era uma empresária, ela veio e me fez o convite e eu topei. Daí eu entrei como vice-presidente e ela como presidente. E daí aquilo, assim, eu fui conhecendo muita gente em Jacarezinho, porque eu também não era dali, eu era de Ribeirão, eu conhecia poucas pessoas. Eu tinha, né, 20 e poucos anos ali, né? 22 anos ali, mais ou menos. Daí eu falei, quero começar a conhecer pessoas, né? Conhecer como é que funciona essa câmara, como é que é. E daí eu fui aprendendo muito, junto com a Federação do Comércio também. Daí fui aprendendo, a gente tinha que falar, porque daí você assume um cargo, daí você tem que começar a falar em público. Eu tinha muito medo de falar, tinha vergonha, né? E daí eu tinha que começar a enfrentar, né? Daí eu fui, daí também… Fiz vários cursos de empreendedorismo através do Sebrae. Daí também fiz Empretec. Daí fiz muitos cursos através da Câmara da Mulher. Daí sempre ali em contato, né? Com outras mulheres que também me inspiravam, né? Fui conhecendo gente. E depois eu fui presidente da Câmara da Mulher daí por 2 mandatos. Depois eu fui presidente da Associação Comercial. Daí, quando eu consegui assumir a associação e a Câmara, as pessoas também começaram a me conhecer. Porque daí tinha o trabalho do Molines e tinha o trabalho da associação, né, da CIJA. Daí tinha o trabalho da Câmara da Mulher Empreendedora. A gente fez vários eventos para arrecadar dinheiro, eventos sociais e eventos de empreendedorismo para ajudar outras mulheres. E a gente tinha uma troca E assim, a Câmara, ela colocava a gente em contato com todas as mulheres empreendedoras do estado do Paraná. A gente tinha encontros, né? Tinha evento, palestras que iam passando cidade por cidade. Então, tudo isso foi muito bom para mim enquanto empreendedora. Um baita apoio, né? Nossa, eu cresci muito ali dentro. E eu fui conhecendo pessoas, fui aprendendo, né? E eu falo que uma das coisas que meu pai deixou pra mim, que ele falava sempre, que vida é relacionamento. A gente tem que, cada oportunidade, conhecer pessoas, né? Se relacionar, porque as parcerias dão certo. E eu falo sempre isso dentro do supermercado. Hoje o Molines, nós optamos por um modelo de negócio de parcerias, né? Dentro de um supermercado, para a gente fazer boas compras e ter bons parceiros e oferecer produto de qualidade para o cliente, né? Assim, que a gente sabe a procedência, de onde vem, temos toda uma preocupação com isso. E então eu falo, e isso me abriu muitas portas e foi ajudando a me formar, né? Como eu era, né? E foi, né? O tempo foi passando, a gente foi trabalhando, veio a pandemia, que também foi um grande desafio para mim, porque eu era presidente da Associação Comercial enquanto todo o comércio estava fechando.
Puxa, você pegou uma época bem… Muito difícil. Hora de uma bucha também. Né? Então, assim, daí tinha que negociar com o prefeito, tinha que negociar né, com várias situações, né? Porque como é que fica fechado, né? Como é que fica aberto? Daí tinha tudo aquilo, e daí eu tive que ir me virando, me organizando. E depois, na segunda onda de Covid, eu, né, perdi meu pai, né? Eu falei, a gente nunca espera, né? Eu falo, toda a sucessão e a passagem assim, eu imaginava sempre que ele fosse viver muito, que ele sempre fosse estar ali, aquela forma de administrar, igual você falou, a gente conseguiu casar, sabe? Eu me dava muito bem com meu pai. A gente tinha uma comunicação não verbal muito boa, porque um olhava pro outro e já sabia o que estava acontecendo. E a gente conseguiu montar um formato de administrar junto, sabe? Ele sabia qual era meu potencial e eu sabia até onde eu podia chegar, e ele sempre brincava. Ele falava, Ana Carla, né, meu melhor projeto é você, né? Então ele sempre foi generoso comigo. Então… Só pra eu entender, vamos lá. Você cresceu, nasceu no comércio, cresceu e loja de roupa, e padaria, e bazar. E aí, da onde que surgiu o direito? Por que veio a ideia? Pensou em advogar, concurso? Era uma ideia de sair dali? Na realidade, é que assim, eu até pensei em fazer faculdade de administração. Daí meu pai falava, mas você vai fazer administração? Né? Ele falava assim, né? Tipo assim, todo mundo faz administração, mas é só mais uma que faz administração. Nada contra, tem muitos amigos que são formados em administração, é uma baita de um curso também. E né, ele falava assim, mas você pode, né? Daí ele… E assim, na época, direito era… O curso de direito era muito conceituado. E eu sempre gostei das matérias, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de história, sempre gostei de todas as, né? E eu gostava, assim, eu sempre tive uma coisa assim, um pouco de justiceira, de justiça, sabe? De defender vários processos dentro da escola, assim, sempre tava ali, né, à frente das coisas, e isso aqui não é certo, né? Então eu sempre tive um viés, assim, também dentro de mim, né? E daí foi onde, né, a minha mãe falou, minha mãe sempre falava, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e a única coisa que não tiram da gente é o conhecimento. Então eu também cresci muito com a minha mãe batendo muito nessa tecla, né? Então eu pensava assim, gente, um curso de direito é um curso de direito, independente, porque na época também era outra época financeira, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, o Molines não era o Molines assim que é hoje, estruturado, consolidado, né? Era um começo ali. Era um começo, de assim. história que você não sabia se ia ou se não ia dar certo, né? Tinha assim já uma estabilidade sim, mas não era, né? Meu pai sempre visionário, fazia várias coisas acontecerem dentro da padaria. Ele tinha todo um requinte, uma forma diferente de administrar. Eu já vinha acompanhando ele, né? Eu me lembro na época do apagão, que a Folha de São Paulo apareceu lá em Jacarezinho para filmar a padaria, porque daí ele apagou tudo e ele ficava à noite com luz de velas na padaria. Então ele sempre teve muita sacada, assim, sabe? Sabia não. Daí, como assim, é que era isso? É que daí não podia gastar energia, né? Daí que tinha toda aquela economia que o pessoal falava do apagão lá atrás. Sim, né? E daí ele falou, gente, e agora? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Vamos fazer um marketing em cima disso, né? Tá brincando. E daí ele sempre foi de fazer coisas temáticas. Tinha a Semana Italiana, que ele levava as pessoas, vestia, né? As colaboradoras de italiano, fazia, né? Montava uma loja muito estruturada e muito de bom gosto, assim. E aquelas coisas sempre davam certo. Ele falava, a gente precisa ganhar público, né? Vamos fazer isso. E ele queria fazer um marketing na cidade, ele sempre gostou, né? E daí ele ligou lá toda a padaria, comprou vários castiçais, sabe? Minha mãe foi para São Paulo, trouxeram padaria e montaram a padaria Luz de Velas. E daí uma pessoa que era da Folha de São Paulo coincidiu, passou ali naquele dia e depois veio, passou até na televisão ele tem uma reportagem. Daí ele foi pra televisão, passou na Globo, né? Ele foi entrevistado, daí saiu matéria, sabe? Do apagão e a sacada dele. Então ele sempre teve isso, assim. Então eu fui vendo ele fazer aquilo e, assim… né, o pai da gente sempre é o herói da gente. Exato. A gente tem essa admiração. Meio que por osmose você vai
pegando, filho. Né? Daí você fala, poxa, olha que sacada, olha que Pensar fora da ideia, né? caixa, né? Então ele sempre foi um bom professor. Até na minha família o pessoal chamava ele, né, de professor. Você é o nosso professor, porque ele sempre estava assim à frente do tempo dele, sabe? Ele via, né? E às vezes ele falava pra mim, você não tá vendo isso, né? Você tem que, né? Então o direito era mais por conhecimento. Por conhecimento e assim, uma segurança, né? E uma segurança. Porque se fosse, eu Vai ia pagar a faculdade, né? Então assim… Precisar, tô formado aqui, vamos abrir um Isso, e escritório. assim, pra eles também, né? Porque meu pai também falava, você vai fazer uma faculdade, às vezes se não der certo, você tem uma segurança da gente conseguir pagar um estudo pra você e de você estar com uma faculdade. Então daí eu fui pro direito por isso, mas acabei que nunca atuei, né? Nunca atuei dentro do direito. Eu sempre parei de trabalhar e assim, parei de estudar, terminei a faculdade, cheguei até a fazer uma pós, depois eu queria fazer administração. Daí na época ele falou, vamos fazer um curso aqui, faz uma pós em administração e depois a gente vai vendo, né? E daí foi passando o tempo, daí eu fui testando os festivais na padaria, fui trabalhando, ele também sempre deu autonomia, né? De fazer e a gente conseguiu construir uma boa relação na hora de administrar. Você lembra, assim, você tem na tua mente, quando que deu a virada de chave de falar assim, é isso aqui, é eu e… Quero seguir. Quero seguir. Quero Ou seguir quando os você passos viu… Quando já tava… ele começou assim a me conhecer mais como filha, né? Tipo assim, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, que daí as pessoas começaram a me conhecer como Ana Carla, daí eu comecei a ter uma identidade, porque eu queria ser a gente quer ser se sentir pertencente, exato, né? Então, quando eu encontrei esse espaço, assim, de me reconhecer no negócio e de poder fazer o negócio também da maneira que eu achava que tinha que ser, quando ele me deu espaço, eu comecei a gostar, né? Assim, ele ia dando, mas assim, nesse negócio, naquele. Daí, quando ele foi soltando e eu fazia e eu via que dava certo, que a coisa acontecia, daí eu fui também confiando mais em mim e gostando daquilo. Eu falei, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Né? Daí eu comecei a me identificar dentro do negócio. E ele, igual eu falei até, ele falava pra mim, Ana Carla, você tem que administrar a empresa da sua maneira. Nunca queira ser eu, porque você é você, né? Você administre da sua forma, com as suas características, porque é outra época, outra geração, outros tempos, e a gente tem que usar tudo que a gente pode a nosso favor. Igual, ele era muito intuitivo no negócio, né? Ele falava, nós temos que informatizar tudo, tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Às vezes eu trazia, ele criava uma resistência, mas ele também tinha uma cabeça muito aberta, ele ia pra APRAS, via, né? O que estava acontecendo, daí ele falava, não, vamos fazer, vamos trabalhar, né? E assim, começamos a nos dar bem, né? Porque tinha uma época que a gente batia mais de frente, né? Ele era bravo e aquilo que a gente estava conversando dos filhos, ele também me provocava. Vamos supor, ele queria me ver a minha reação. Ele nunca gostou que eu aceitasse tudo. E ele me provocava, ele me tirava da minha zona de conforto. Eu gosto de fazer isso com a Helena. A gente estava trocando uma provocar ideia. isso, né? Pra você sentir. Pra você sentir, Minha né? esposa fica, não, mas você fica provocando ela. Eu falo, mas eu quero que ela tenha a reação. Sim, e a gente tem que criar os filhos pra vida, né? Porque se você vai reprimindo ou não deixa falar, chega lá fora, a gente sabe que a gente não cria filho pra gente, né? Chega lá fora numa situação de desconforto e tal, a pessoa, eu não sei falar, eu não consigo falar. Cara, e a gente sofre, se sente, né, meu? A gente se sente, chega num ponto que a gente sofre um pouco também, mas a gente se sente privilegiado e honrado em ver que a gente tá seguindo da uma maneira correta. Tem a Bia, que a Ana conhece muito bem, o Filipão também. Agora tá vindo a Ana Tereza, mas tem a Bia que fez 12 anos. A Bia é muito eu. E eu ensinei muito isso pra ela. Ela é muito de ser muito competitiva. Então, quando ela quer fazer alguma coisa e ela vê, Brunão, que tipo assim, tá meia boca, ou que não foi, ou que ela não consegue, ela fica muito mal. Às vezes eu fico mal, mas eu olho e falo, aprendeu certinho com o pai. Entendeu? Esses dias ela fez uma prova na escola e ela, graças a Deus, sempre, desde quando ela começou a estudar, sempre teve nota boa. E eu não sei o que aconteceu em uma determinada matéria lá, acho que deu um tiro na cabeça dela, não foi legal na prova. Vai ter que fazer uma recuperação. Ela ficou muito mal. Ela ficou mal, que ela começou a se cobrar num ponto de tipo assim, eu sempre fui orgulho pra vocês, e agora, entendeu? Aí na hora eu até falei pra ela, filha, calma, dá uma segurada e tal. Claro, na frente dela não precisa, mas por trás eu pensei assim, nossa, cara, que bom que ela é dessa maneira também, que ela se cobra
pra ser esse ponto. Daí é claro que daí eu tentei alinhar aí, como ela é nova, para ela não ficar também se autoflagelando ali, né? Achar que tem que ser perfeito sempre. Falei, uma hora você vai errar, outra hora você vai acertar, mas tenta buscar A gente tem que sempre achar isso. esse equilíbrio, Você né? tem que achar o equilíbrio. Exato. Mas é legal você ver que é algo que você ensinou pra não ser assim desleixado, né? Pra você pensar. Porque assim, a um determinado ponto, ela não era assim. Daí eu comecei a também instigar ela. Falar, pô, Não, você tem que consegue. chegar. Você tem que sempre tentar. Não que você vai ser melhor, mas tente sempre dar o seu melhor pra você Sim. ser melhor. Melhor pra você. Você pode não ser melhor que os outros, mas você vai ver lá na frente, você Tem vai olhar e que- falar assim, ó, dei tem meu que melhor e melhorar. consegui fazer aquilo ali. Aí ela começou a entender. E é legal a gente ver, né? Sim. Isso, né? E é bacana a gente dar esse. E reflete lá na Reflete frente. lá na Demais, frente. demais. Tá aqui um exemplo na nossa frente. Sim. Baita do E exemplo muita aqui na nossa coisa frente que hoje. meu pai e minha mãe fizeram pra mim lá atrás, que hoje eu não que eu não entendia lá, hoje eu entendo. Então, por mais que faz 3 anos que meu pai faleceu, ainda muita coisa que ele me fala é tão atual, né? E eu acredito que vai ser por muito Não, tempo. garanto que muitos, atemporal, garanto que né? muito- Atemporal, garanto né? que muitos perrengues ou momentos que você Sim. passa hoje na área do empreendedorismo, você para e você pensa, nossa, meu pai já falou isso pra mim. Já, né? E eu falo, Cara, falou né? que isso poderia acontecer. Falou que isso ia acontecer e tá acontecendo, entendeu? Então eu falo, né? Eu converso bastante isso com meu marido, que a gente tem que, né? Assim, o que a gente viveu, transmitir isso pros nossos filhos, né? Contar histórias, né? Igual nós estamos contando aqui, né? Exato. Semana, assim, uns 15 dias atrás eu fui no Sebrae e daí me marcou muito que lá estavam tendo um encontro de produtos diferenciados do Norte Pioneiro. E daí foi o Eloy, que ele até é de Jacarezinho, foi pra Jacarezinho com 45 dias, a família dele é de lá. E ele, né, foi fazendo lá o contador de história, falando da importância que tem, né, a gente contar a história, contar as histórias para os nossos filhos, como histórias valorizam produtos, valorizam marcas e mudam vidas, mudam histórias. Então, é muito importante, né? Então, eu achei, assim, sensacional, assim, né, vocês estarem trazendo isso para nossa região, porque Trazer, conhecer a história. né, para conhecer histórias, porque a gente tem tanta gente legal no Norte Pioneiro que é legal sentar nessa cadeira e contar a história, poder dividir, poder compartilhar. E a gente tem que contar, né, a história da nossa região, das marcas, das famílias, das personalidades. E isso influencia, isso inspira, porque a pessoa vê lá e foi fácil, né? Porque por muitas vezes eles falavam, nossa, é fácil, porque você fez uma sucessão, mas você já pegou pronto, você né? já pegou pronto, já tem Tá a aí, padaria, né? tem um monte de mercado, é só tocar. É só tocar. Esse é o termo. Aquela fala, É só tocar. É só Né? seguir tocando, é fácil. Já tem os fornecedores, já tudo tem os pronto. funcionários. É só tocar, as pessoas E não vê os perrengues. e é tudo tão desafiador, né? Então eu falo, sozinha a gente não consegue fazer nada, E eu né? falo assim, quando você pega uma lavoura bonita, é muito mais fácil você pegar uma lavoura feia, né? Porque daí qualquer coisinha que você faz, aparece. Agora você pega uma lavoura bonita, você pega, né, uma pronta. é, Meu, pra você manter aquilo ali, não. você tem que dar a Você tem UPA, que- né? É o famoso chegar no topo é difícil, mas se manter lá é mais difícil. Mais ainda. difícil ainda. Porque daí você chega num ponto que você. A gente tá falando com a Ana Carla aqui hoje. Você chega num ponto que o Grupo Molines chegou num ponto que, assim, é consolidado na região, muito bem quisto em toda a nossa região. São 4 cidades da região que tem supermercados do Grupo Molines. Então, você manter aquela qualidade ali, meu amigo, você manter a graminha sempre verde daquele lado, você aguar sempre, mesmo na seca, mesmo quando chove forte, mesmo quando cai neve. É difícil demais, meu amigo. E a importância de contar a história do Molines, de manter a cultura, que é isso que eu tenho trabalhado junto, né, com a nossa equipe, é de manter a nossa cultura, o que nos trouxe até aqui, né? A gente não pode perder a nossa essência, perder nossos princípios, né, nosso propósito, né? Então, assim, a gente precisa manter isso vivo e ao mesmo tempo a gente precisa inovar, precisa entender o que está acontecendo no mundo, a gente tem que estar atual, a gente tem que trazer diferencial. Manter isso vivo, só que você tem que caminhar conforme o piano tá tocando. Se separar, a concorrência voa e você fica parado aqui. Você não Daí sai os do outros lugar. falam assim, mas você quer expandir? Pra que você vai fazer isso? Só que assim, as pessoas não veem que não tem jeito de ser diferente, né? Ou você hoje em dia, né? Ou a gente cresce ou a gente cresce. Então você tem que fazer o seu melhor todos os dias. Porque se você se acomodar, você já era no mundo de hoje. Então você sempre tem que estar antenado com tudo que está acontecendo.
né, trabalhar, né, buscar. O cliente, ele tá mais exigente, Muito porque ele mais. tem todas as informações. Nossa. Né? Então você tem que trazer, né, um serviço de qualidade, de credibilidade. E eu falo que um diferencial do Molines é essa credibilidade da marca. Hoje o Molines ele tem nome, né? Mas por quê? Porque tem princípio, tem propósito e a gente consegue manter isso, né? Tem amor no que a gente faz, Isso né? reflete muito. Ó. Eu não fazia ideia que o Grupo Molines começou numa padaria do Zé Carlos lá em Ribeirão Claro. Não sei se vocês sabem disso, mas quando o Molines veio pra cá, foi a mesma época que o seu Zé reformou a Praliné. Sim. Porque quando o Molines vai vir pra cá, qual que era o medo dele? A padaria do Molines é muito boa. Então, assim, eu preciso melhorar. E eu falo, e uma concorrência sempre é bom, né? E você mexe, né, Movimenta, cara? né? E aí- E quem que ganha com tudo isso? Quando né, o Molines, que ele soube, pô, a gente tá falando da Praliné, né? Nossa. Baita de um nome também. É, Só essa uma não, padaria como na super região tradicional. Mas né? você vê como que, igual você falou, quando vem o nome, quando vem história, quando vem. Como é que dá um peso. Sim, sim. E aí, isso, você fez uma reforma absurda na Praliné, porque ele sabia que a padaria que ia vir aqui, meu irmão, no mercado, era a padaria do mercado era assim, era. É como você tem hoje na região outros grupos de supermercados também e atacadistas que tem em Ourinhos que tem na nossa região num raio de 100 quilômetros que também instiga o grupo Claro, Molines a pensar, cara, se a gente ficar sim. estacionado, cara, Exato. Nós os caras estamos tão abrindo reformando as ali em lojas. Ourinhos, Nós estamos baita de reformando um a loja. atacadista, baita de um. Eles vão engolir a gente aqui. Exato. Tá Por isso do que eu lado. falo, Até é. na época que abriram não tinha um pedágio. Hoje tem um pedágio, mas também não é desculpa. Uhum. Mas, cara, vamos se mexer? Vamos É o fazer que um eu negócio falo, diferente? vamos atualizar, Vamos dar uma né? roupagem nova pra loja? Vamos abrir uma outra loja em Cornélio que nem abriu? Vamos abrir uma outra. Que legal isso. É. Vamos fazer um Vamos hipermercado movimentar, né? de Jacarezinho, que é o mais, lá, ficar até a noite, pôr um restaurante junto. É tudo pra essa cara. Nós estamos agora reformando aqui, né? Essa loja do centro, em Santo Antônio da Platina, que vem com um monte de novidade. A loja vai ficar bem legal. Ah, da Oliveira Mota? Estamos reformando Que ela ali, né? O pessoal que tá passando. Cara, eu, ali. Ana, assim, esse final de semana a gente tava conversando com meu pai, com minha mãe e tal. E aí já entrou no assunto de mercado. Cara, eu só consigo ir no Molines, cara. Ali da Oliveira Mota. Uhum. Porque assim, eu tô tão acostumado a entrar ali, eu sei exatamente, você fala assim, o café não sei o quê. Eu sei onde tá. Você fechar o olho, você entra, Eu você vou vai. lá, entendeu? E é tão bacana porque daí meio que se torna a tua casa, né? E agora a gente vai ter uma loja um pouco maior, né? Ah, é? Vamos Puxa, dar que uma legal. ampliadinha ali Ó, dos primeira mão, corredores. pode contar. Primeira mão pra vocês. Então, assim, estamos, né, com algumas novidades ali pra loja, né? Estamos mexendo, o pessoal que tá passando aí tá vendo, porque eu falo que a gente tem muito carinho com ela ali que recebeu a gente em Santo Antônio, né? Então, Foi a primeira fora de Jacarezinho, né? foi a primeira fora de Jacarezinho. Olha Hoje que ali foi a primeira bacana. fora. Hoje tem Bandeirantes, tem Cornélio, tem duas aqui, mas a primeira loja fora Fora de foi Santo Jacarezinho Antônio. foi Santo Antônio. Que foi ali onde era o Clube Platinense, né? Que show. E no começo, né, o pessoal demorou um pouquinho pra loja pegar, porque tinha, né? Ai, aqui eu casei, aqui era o clube, né? Tinha, Tem Teve tudo isso, né? Teve. né? Então, Nossa, baile, não sei o quê. Aham. Mas assim, hoje a gente cuida com o maior carinho, né? É. Daquele prédio, né? Daquele espaço que representa tantas coisas. É um prédio né? tradicionalíssimo, né? Como é o lá em Jacarezinho, que também no Sim. antigo cinema, né? E a gente fez ali Eles um. reformaram lá em Jacarezinho no antigo cinema, mas mantendo as características do Isso. que era o cinema, E né? a O gente contou um mercado- pouquinho da história ali do cinema, né? Nas paredes. E é o que a gente quer fazer agora Poxa, também isso é com o Clube legal, Platinense, hein? sabe? Você mantém a na característica do reforma, ambiente, né? Não também perde. Cuidado. trazer né? um pouquinho, sabe, agora na hora de reinaugurar ali, trazer um pouquinho da história do clube, contar ali um pouquinho nos espaços das paredes, fazer uma homenagem para o que foi ali, né? E o que eu falo, né? A importância de ter essa alma do negócio, de ter essa Exato. história, de ter esse respeito, né? Pela cidade, né? Pelo lugar, né? Por toda a história que ele representa, né? Um local onde recebeu os nossos últimos convidados, falaram Lua Santana. Nossa. O primeiro show do Lua Santana na região foi no Molini Center. Aham. Dá pra falar que o Lua Santana cantou no Molini Center. Quem já cantou? Que mercado da região tem o que o Lua Santana cantou? Aham. Nenhum, só o Molines tem Só isso. o Molines. Olha a diferença. Ô, Jair, eu tô escutando um cheiro de café.
tá escutando o cheiro de café? Boas conversas e bons momentos assim, pede um cafezão, né? Porque é mais um café, a gente não fala nem O cafezinho. Bruno tá mandando um cheirão de cafezão. café pra cá, rapaz, que tá... Ana, eu quero aqui que a é o Ana fale seguinte. sobre 2 assuntos, mas é depois do café. Aqui é o seguinte, aqui a gente vai, aqui com a mais um café, a gente passa o cafezinho na hora, ó. Olha que delícia. É um drip de café, Gente, drip coffee. esse momento é chique demais. Esse aqui eu falo que eu não tenho roupa pra esse momento, Felipe. Ele errou pra esse momento. É o drip de café da Mais Um. Obrigado, Renan. Nas correrias do dia a dia. Renan também nunca esquece da gente. Café especial da Mais Um, Cara, que é a que nossa, parceria nossa absurda, parceiraça. viu? E Abraço o pra pessoal todo- que tá assistindo a gente não pode sentir esse cheirinho, né? É, Mas, gente, o Vamos cheiro ver tá só- muito bom. Vamos ver Gente, só escuta esse cheiro, gente. Escuta esse cheiro, né? Ó, a fumacinha subindo. Filipão, Sério, por favor. Muito obrigado. Delícia de cheirinho. Ele passa o cafezinho, cafezão da Mais Um. Passadinho na hora. Olha o cheiro, gente. Dá pra escutar Muito o cheiro bom. aí de casa, né? Não, por favor. Garrafa. Depois a gente vai fazer o descarte aqui. Enquanto tá passando, o compromisso também dá Mais Um. A gente vai ganhar presente da Mais Um. Nossa, É, gente, eu vou ficar mal acostumada mano. assim, que delícia. Ó, tem um presente da Mais Ah. Um pra você. Aí dentro tem uma Olha caixinha aqui, ó, que legal. da Mais Um. Até para Ana personalizado, Carla. ó. É muito carinho. especial. Aí dentro você vai ter legal. uma caixinha desse dripzinho E um copinho, e gente. um copinho Olha que chique. reutilizável pra Uhum. você, pra Ó, você usar também. adorei. A Gigi O que vai menino gostar, aqui. né? Ah, é isso que eu ia falar. Falei, ela vai adorar. Ela vai Acho falar, que mãe, vai. esse é meu. Esse vai ter que passar pra filha. Aham. Muito Ó, bom. mais um também com a gente. Deixa eu guardar que depois a gente bate uma foto legal também. Cara, esse dripzinho em casa fez sucesso, hein? Faz sucesso. Deixa eu só fazer o descarte aqui. Pra gente. Pra Ana também provar o cafezão da Mais Um. Gente. Que delícia. Não. É Aí. diferente. É diferente. É diferente. Mais um café. Bem. Uma delícia, gente. Gente, que Boas conversas Que momento pedem um chique. bom café, né? Que momento. Tô achando até que ele passou muito pouquinho aqui pra mim, que tá muito bom esse café, viu? Boa. A ideia de dar o dripzinho é porque daí a pessoa toma e fala, rapaz, vou chegar em casa, vou passar mais um. Mas o que é legal, é legal disso aqui também, desse drip. Quando você quiser. Muito bom. Não, mas eu tô brincando, porque é muito gostoso O mesmo. legal desse drip é que nessa correria do dia a dia, né? É um negócio prático, né? Prático. Dá uma fervida na água ali, ou esquentar a água até no micro-ondas, se não quiser ferver. Ele Sim. fala que a água boa pro café não é bom ferver, né? Não é só uma. Chega no esquentadinha, ponto ali, então... Que é dá pra muito esquentar gostoso. até Eu não no- faço ideia qual que seja o ponto, mas eu sei que não é bom ferver. Põe o dedo na água, queimou a ponta do dedo, pode desligar. Desliga a chaleira se queimar a ponta do dedo. Ô, Ana, pra gente continuar, Muito bom. eu queria que você falasse pra gente assim. É claro que a Câmara da Mulher em Jacarezinho, que eu faz 3 anos, quase 4 anos que eu moro lá, tem uma credibilidade muito grande. A Cígia também te ajudou muito, mas conta pra gente as dificuldades de... Você ia perguntar Olha, isso? É o famoso NHS. Nossa, gente, tá... Sem a gente combinar, nós nem colamos um ponto Que aqui. terceira sintonia. Cara, Essa é exatamente essa pergunta. Quais são as principais, assim, que foram ou que são até hoje as dificuldades? Porque, assim, num mundo que é tão... A gente fica até triste de falar isso. Exatamente. Mesmo a gente estando em 2024, Quando a Ana começou a falar pra mim, eu falei, é "Poxa, triste a peraí." gente falar isso, que é um mundo muito machista ainda, Sim, nessa parte sim, de empreendedorismo. muito. Uhum. Onde as pessoas olham uma mulher à frente de uma associação comercial, uma mulher à frente de uma APRAS, que é a Associação dos Supermercados aqui da nossa região. Você fala assim, cara, uma mulher, mas será que vai dar certo? Tipo assim, de olhar e falar assim, não confio. Uhum, sim. Isso aí não vai dar certo, isso aí não vai pra frente, É. isso aí não vai. Depois a gente vai chegar no ponto, é claro, que foi a perda do seu pai, essa transição também que foi um tanto quanto dolorosa, mas que foi necessária. Mas eu queria que você falasse antes das dificuldades que você enfrenta até hoje, assim. Até hoje, Por sim. ser mulher e estar sim. nesse meio que é um meio mais
com mais homens e mais machista. É claro que todo tempo a gente também vai chegar nesse ponto da conversa e você falar é importante ter o Thiago do teu lado. Sim. Todos os seus tios também que Sim. te apoiam muito e te dão muito suporte nisso. Mas eu queria que você falasse você, Ana Carla. Quais as dificuldades que você passou, assim, as principais, que você sofre até hoje, assim, por… Eu falo, né, a desconfiança, né? Aquilo que você colocou. Então a pessoa olha uma mulher chegando e fala, e daí? O que vai ser isso daí, né? Isso daí, o que vai dar, né? Você percebe no ar, No assim, ar, né? na hora, né? A pessoa, você tem que provar mais. Você tem que trabalhar mais. Você tem que fazer mais, né? Até hoje, a mulher tem que fazer mais que o homem, né? Para que a gente consiga… para convencer. Então, assim, claro, hoje… eu consegui fazer um nome com credibilidade, fica mais fácil um pouco, né? Fica um pouco mais fácil agora, eu falo. Mas assim que meu pai faleceu, eu me lembro que na primeira semana, acho que não tinha nem feito a missa de 7º dia do meu pai ainda, eu fui para as lojas de fora, porque Jacarezinho as pessoas me conhecem bem, assim, né? Daí eu cheguei numa loja e tinha um homem na fila e falou: ih, isso aqui vai virar em nada, porque ele não tem filho homem. Tipo assim, pessoas conversando na fila do açougue, né? Eles não me conheciam e falaram: isso que vai acabar em nada, porque não tem filho homem, né? Outras vezes também, assim, a gente tava construindo Molines Mais, né? Daí o pessoal falava: isso daí vai virar só mato. Isso aí vai virar só mato, essa menina aí não vai dar nada não, né? Tava um canteiro de obras. Né? Tava um canteiro de obras lá. E daí o pessoal falava: isso daí você pode passar aí que… né? E eu tinha uma responsabilidade muito grande com Molines Mais, porque uma das últimas coisas que eu conversei com meu pai, ele falou: olha, meu pai adorava a obra, né? Que ele trabalhou na construção civil e ele gostava muito da obra e ele deixou lá no comando todo o serviço ali para 15, 20 dias, né? De serviço, e ele falou: você não me pare um dia essa obra, né? E daí depois, assim, ele não imaginava, né? Que ele ia falecer, e nem nós. E daí, né? E eu ficava com aquilo, eu falava: ai, meu Deus, não posso parar um dia isso, né? Preciso… E daí tinha as lojas, tinha a construção, né? E tudo que vem num processo de sucessão, né? Então, e luto, né? Que a gente passa, né? Então, assim, foi alguns momentos que eu falo. Eu tive que ir junto com a minha família, claro, né? Que eu falo que me apoiaram muito. Começar a identificar quem eu era. Porque mais do que nunca eu tive que aprender a confiar em mim, né? Porque daí a gente começa, aquilo que você falou, daí a gente começa a ter medo, né? A ter muita insegurança, porque meu pai passava muita credibilidade, ele era um nome muito forte, uma pessoa muito forte. E daí você fala: e agora, né? Como que eu vou fazer tudo isso, né? Para que ramo, que lado que vai, como é que nós vamos ajustar? Um dia eu cheguei em Santo Antônio da Platina e tinha um homem saindo e a minha gerente falou assim pra mim: você tá vendendo? Eu falei: não. Ele falou: mas esse pessoal tava aqui vendendo a loja, mostrando a loja pra ser vendida, né? Eu falei: não sei nem quem são, não conheço, né? Nossa. Então, assim, as pessoas são muito invasivas, né? Tipo assim, acho que já tinham pessoas, né, falando: isso daí não vai dar em nada. E assim, daí você tem que falar: pera aí, deixa eu parar e voltar, né? E meu marido me ajudou muito, muito com isso também. Ele falava, né, parece que eu confio mais em você do que você mesmo, né? Eu brinco, ontem eu fui no Talking Show e eu falei essa história da Mônica, né, que eu tava descendo assim com ela dentro do carro, né, e contando uma situação dessa pra ela que tinha acontecido. E daí ela falou assim pra mim: mas espera aí, não deixa que o medo do outro, a limitação do outro seja a sua. Então, assim, daí foi um processo que daí eu tive que voltar, né, e me identificar. Assim, mais do que nunca eu tive que me conhecer, entender quais eram os meus limites, quem eu era, me encontrar para poder me sentir capaz, né? Então, por isso que quando a gente fala de contar histórias de filhos e de família, a gente precisa fazer esse trabalho com os nossos filhos. Porque eles têm que entender quem eles são, de onde eles vêm, né? Que eles são pertencentes, né? Para que eles possam criar o futuro deles e crescer com uma raiz sólida. Fé, né? Que o Jairo sabe que a minha família é muito devota, né? De Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, tudo isso em muitas horas na vida da gente, não só na hora de um luto, mas na hora de uma doença, de uma tempestade, se a gente não tem fé e se a gente não acredita na gente, se a gente não tem um norte,
né? Às vezes a gente não tem condição de fazer que aquele momento passe e fazer que aquilo dê certo. O medo vai ter sempre, O né? medo vai ter Vai ter sempre. sempre. A indecisão vai ter sempre, mas se for pautado na fé, você consegue vencer, né? Então, Não vai ser fácil, né? Não, E a gente sabe que não é. A Ana tá descrevendo cada detalhe pra gente aqui hoje nesse bate-papo. E assim, nós também temos que entender que a gente não tá sozinho, não precisamos fazer nada sozinho. Se eu pudesse, né, a gente tem rede de apoio, igual você colocou, né, nós temos família, pessoas que ajudaram a construir, né, a história do Molinos, que faz também ser o que é. Então, assim, mas a gente, assim, eu tive que fazer um trabalho de identidade comigo mesma. Né, quem eu era, aquilo. As pessoas também queriam que eu fosse o meu pai da noite pro dia. Muita gente, né? Eles me cobravam E isso, lá né? atrás o seu pai falou pra você, não seja eu, né? Seja você, né? Cada um tem uma maneira, né? Cada um tem uma maneira de lidar, de fazer, né? Então eu falo, por isso que é importante a gente saber quem a gente é, né? E escutar isso, mas teu pai fazia assim, teu pai… Muito, escutei muito depois que ele Até morreu. hoje, acho que escuta, né? Escuta. Mas se fosse teu pai, ia fazer diferente. Não. Dá vontade de falar, não, meu pai era meu pai, eu sou eu. E pronto, se o pai estivesse aqui, né? Seria assim, então, a gente, é assim, daí, por isso que eu falo, daí a gente tem que ir trabalhando tudo isso. O conhecimento, buscar conhecimento, né, para fazer as coisas com segurança também, né, coisas que te tragam segurança. A família tem que estar muito estruturada, porque se meu marido não tivesse me dado o apoio suficiente, a minha mãe não tivesse comigo, os meus tios, sim, é o alicerce. Então a gente tem que ter essa parceria, né, às vezes para que eu possa sair mais, eu preciso ter minha mãe ali que me ajuda com as crianças, que me sustenta, né? Ter meu marido que me tira da minha zona de conforto, porque ele vai cutucando, sabe? Boa. Tipo, me ajuda, né? Ele não é uma pessoa também que passa a mão na minha cabeça, ele coloca, olha, e essa situação, isso e aquilo, e tudo isso vai movimentando a gente. Então a gente não tá sozinho, né? Então, assim, eu acho que Deus prepara tudo, prepara as pessoas pra… Cara, fantástico. Né? E outra, e saber dividir também, né? A gente tem, assim, você com o Thiago estão juntos ali no Molinos, ele te ajuda. O Felipe também tem negócios com a esposa. Eu saber também trabalhar tenho, é um junto com a desafio, Regi. não é? Você que trabalha junto com a Regi, vocês E é legal trabalham… demais a gente escutar É isso um das desafio. pessoas, dos casais saberem separar o CPF do CNPJ. Isso, Eu até brinco com a Regi, às vezes eu vou conversar com ela e falo assim, ó, agora eu preciso conversar com você com o nosso CNPJ. Agora é o nosso CPF. Eu tive uma conversa hoje, assim. Pra ter uma cobrança, pra ter Porque pra não misturar. Porque senão você acaba… Tem alguns relacionamentos que não funcionam. Não adianta, não funciona. Tem alguns casos de casais que não adianta. Você vai querer trabalhar junto, vai acabar o casamento. A gente tem que saber separar bem, Tem né? que saber separar bem, que senão você acaba o casamento mesmo. A gente tava falando em off, o Thiagão tá aqui com a gente nos bastidores, ele tava falando em off, ele falou assim, ó, tem algumas questões que você tem que saber lidar, que senão vai afetar. Afeta, chega lá na frente, afeta de uma maneira que não dá pra segurar o piano. Eu achei bacana o Thiago falar aquilo ali, porque às vezes é uma visão que a Ana acaba não percebendo. É uma situação que ela acaba não percebendo. Por ele conhecer ela tão bem quanto qualquer um outro. A gente percebe que ele tem esse instinto protetor, acaba visualizando, e é isso que completa, né? Exatamente. Falo, isso é uma parceria, é um casamento, né? Isso é um casamento. Porque hoje em dia os casamentos tendem a durar menos, porque as pessoas também, é uma decisão, algo né? Tão descartável, né? A gente fica tão triste. Tão superficial, né? Então eu falo, então assim, a gente tem que saber que as dificuldades vão vir, né? Sempre, mas a gente tem que ter essa parceria, tem que ter essa união, né? Eu falo, eu fico muito mais segura porque eu sei que eu posso contar com ele e ele pode contar comigo, ele é meu parceiro de vida, né? Então, assim, um vai ajudando o outro, vai complementando, e não só, a gente não acerta sempre, ninguém é perfeito, né? Então tem hora que, né, a gente vai ter conversas difíceis, né? Mas tudo isso faz parte para que a gente possa se desenvolver, né? Enquanto pessoa, enquanto relacionamento, enquanto E uma casal. coisa que você falou que eu acho muito bacana, e que bom que eu não tô errado, é tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto. Dentro do centro da conversa CNPJ, minha esposa chama Neide, então eu sempre tiro a Neide da zona do conforto. Mas e aí, o que você fez pra isso? Eu faço muito isso com a Regi também. Faço muito isso com a Regi. Isso. Ela fica, não, você fica colocando as coisas. Não, eu preciso que você pense. Eu não quero do meu lado ali parada. Não, vamos evoluir. Isso aconteceu comigo ontem. Eu tava tendo uma conversa com a Regi e eu cutuco muito ela também nessa questão de zona de conforto. E por mais que a parte ali, a cabeça pensante da parte da comunicação, por eu trabalhar no meio da comunicação em marketing, é mais eu.
Só que como minha vida nos últimos meses está muito corrida com eventos também, aí eu falo pra Regi, dá uma atençãozinha nessa parte na academia também e tal. E eu ficava cobrando ela. E agora ela começou a fazer. Eu vi lá alguns conteúdos lá na academia bom. dela. Achei legal. Ela, nossa, amor, tá dando resultado. Eu falei assim, é isso que eu pedi pra você. Falei assim, lembra lá atrás que eu falei que eu queria que você fizesse? Dela, então, né? Eu falei assim, então, é aí que eu queria chegar. Por isso que eu ficava te cobrando. Eu falava assim, não acho que eu sou chato, eu vou te cobrar porque você vai ver que dá legal, que é bacana e tal. Você vai entender. Entendeu? É nesse ponto que chega. Voltando na parceria, como é que o Thiago entrou na tua vida? Como é que foi? Veio lá de Ribeirão, ele é de Ribeirão. Se eu for contar a história, ele vai falar que ele não tem a mesma idade que eu não sou velho. Eu conheci o Thiago na faculdade. Na faculdade. Foi por isso que ela foi fazer faculdade. Entendi. Assim, por que você fez direito e tal? Foi por causa foi pra conhecer o Thiago. O direito entrou na vida dela pra te conhecer, Thiago. Que nem a educação física era minha. Hoje eu trabalho também, mas eu conheci a Regiane na faculdade de educação física também. Que legal. Então conheceu na faculdade. Na faculdade. Conheci ele na paixão faculdade. Mas ele cursava direito também? Cursava direito também. Mas não, assim, não na mesma sala que eu. Mas ele cursava direito também. A gente se encontrava, né? Escrevia até cartinha, gente. Escrevia cartinha. Ele, né? Daí a gente escrevia cartinha e um pro outro. Daí na época tinha celular, mas dava toque só, né? Toquinho, SMS, dava toquinho, SMS. Né? Vocês são também da época do toquinho. Dava só Você me fez voltar muito. Cara, que nostálgica essa frase que você falou. Né? A época do toquinho. Né? Ai, fulano me deu um toquinho. E quem tem 30 e poucos anos vai entender. O Bruno tá até vermelho lá. Quantos toquinhos, hein, Bruno? Quantos toquinhos já não recebeu, Bruno? Não, daí assim, né? Época de Rio Branco. Exato. Daí nós se conhecemos na época do Orkut, né? Nossa, Ana do céu. Olha onde você tá indo. MSN, Scraps, né? MSN. Chamava atenção. Daí chegava na faculdade, daí ficava falando, né, marido, na internet, no MSN. E já faz 18 anos, né? 18 anos. 18 anos que a gente tá junto. 18 anos. E daí, assim, se conhecemos, né? Namoramos bastante. Namoramos bastante antes de casar. Daí a gente… Te enrolou um tempão aí. Enrolou. Você viu que ela ficou 11 anos enrolando? Gente, eu vou falar uma coisa. A gente paga a língua. Eu vou contar uma história. A gente paga a língua, né? Porque minha mãe e meu pai namoraram 12 anos. E eu falava assim, mãe, jamais na minha vida que eu vou namorar alguém tanto tempo. Mas você não namorou 12, foi 11? Daí eu namorei não foi 12, né? 11 anos, 1 mês e 1 dia. Porque daí quando a gente foi casar, a gente falou isso na frase. A gente tá junto faz 11 anos, 1 mês e 1 dia. Daí casamos. 11 anos? Aham. Puxa vida, daí namoramos, né, 11 anos, daí depois casamos, aí logo em seguida veio medo de não se adaptar. É que daí a gente tava começando a vida, né? Tava, né? E também, assim, né, daí casamos, daí já veio a Giovana, né? Agora o Henrique, daí formando a família, né? Mas eu falo, o tempo passa muito rápido. Quanto tempo de diferença um pro outro? 6 anos. 6 anos. Quase igual em casa. Com uma diferença até… E igual eu falei, eu sou filha única, eu não queria ter uma filha só. Eu falei, eu queria que ela tivesse irmãos, né? Mas eu falo, a gente faz um plano, Deus faz outro. Exato. A gente queria ter tido antes, mas daí veio a pandemia. Daí depois aconteceu tudo isso. Daí a gente não conseguiu. Daí assim, eu falo que Deus tem a hora. Veio o Henrique, né? Daí eu, né, agora um casalzinho. Mas como eu sou filha única, eu sempre brincava que eu queria ter 4, 5 filhos, né? Daí todo mundo que me encontra fala, mas cadê o resto dos filhos, né? Mas a vida ficou corrida demais, né? Ainda mais esse mundão de jeito que tá também. Hoje a gente pensa, né? Hoje, assim, graças a Deus em casa, a Helena tem 10 anos e o Samuel tem 3. E a Helena é uma segunda mãe pro Samuel. Então, assim, eu até brinco quando falo que eu tenho que puxar a rédea do Samuel. Porque minha esposa queria ter um menino primeiro. Aí veio a Helena. E ela ficou com o desejo de ter um moleque guardado. E a Helena sonhava ter um irmãozinho. Aí quando veio o Samuel, pensa no moleque pra ser paparicado. Então ele é muito paparicado pelas duas. E aí eu tenho que puxar a rédea. Então assim, eu vou chamar teu pai…
Então, assim, mas hoje é O difícil, ruim né? é você daí na história. Eu Tem que ter o ruim. eu tenho que ser né? ruimzão. Porque eu chego em casa, o moleque, ele é rei, entendeu? Porque tá a mãe e a irmã mais velha que... Mas assim, a gente já pensamos em ter mais, mas hoje, devido à falta de tempo e o mundo do jeito que tá... A gente fica mais inseguro, né? Fica mais inseguro, essa é a palavra. Mas sabe o que é legal, Felipe? A Ana tá falando das crianças aí, né? Da Gi, do Henrique, agora que tem 6 meses, né? 6 meses. 6 6 meses. 6 Seis mesinhos. meses. Um beijo pra criançada lá. Pai do Aham. céu, É. que delícia de fase. Essa fase é uma delícia. Quando ela tava grávida, a gente já tem uma amizade de alguns anos, parcerias também, né? E eu fiz uma pergunta pra ela que eu acho que era a dúvida de todo mundo. Eu falei assim, eu tenho uma certa liberdade pra fazer essa pergunta, eu vou perguntar da questão do nome, né? Todo mundo achava que ela ia colocar o nome do Do meu pai, pai né? dela. E aí foi legal a resposta que ela deu pra mim. Eu quero que ela compartilhe isso com a gente aqui agora também. Ela falou assim, já era ele, é ele, e meu pai foi meu pai. Às vezes a criança já vai nascer com uma baita de uma responsabilidade nas costas por carregar o nome do vô, que é muito forte. Então isso eu achei espetacular dela e do Thiago em pensar nisso também, né? É claro que se Deus quiser, o Henrique lá na frente vai ser uma pessoa maior do que teu pai foi. Sim. Como pessoa, como empreendedor, ou o que ele escolher ser, né, na vida. Sim. A gente torce pra que isso aconteça e com toda certeza vai acontecer. Mas legal isso, né? Mas Você não, antes da criança nascer, você já joga um peso nas costas, né? Porque eu falei, cada um tem que ter a tua identidade, né? Eu falo, e meu pai fez bem isso comigo. Eu não achei que seria assim, seria um peso pra ele, né? Daí todo mundo já ia olhar com misto de felicidade e tristeza, né? Junto, né? Então eu falei, não quero isso, quero que ele tenha a liberdade dele, né? A identidade dele. Eu fui convidada para participar de um painel APRAS que falava sobre a sucessão, né? Daí uma das perguntas foi, né, o que a gente estava fazendo para que as crianças pudessem dar sucessão nos negócios. Porque hoje, no Brasil, se você fizer um levantamento aí de dados, agora de cabeça eu não vou saber, mas para chegar, né, poucos dos negócios passam para uma segunda geração e um número muito menor para a terceira geração, a gente, né? desculpa só te cortar, mas ontem a gente estava conversando na rádio. Essa semana a gente teve o aniversário da Ótica Villani, aqui em Santo Antônio da Platina, 70 anos. Só existem 2 empresas em Santo Antônio da Platina que chegaram nos 70 anos com a mesma família desde o início. A Ótica Villani e a rádio. Nossa. Olha pra você ver. A Vale do Sol tem aí 40 anos, mas a difusora, que era a difusora platinense, a difusora FM, tem 72 anos, se eu não me engano, 71, 72. É a mesma família Guimarães, né? Veio lá do seu Alexandre, aí passou pro Alexandre Guimarães, o filho, aí tem o Alexandre Guimarães Neto, que tá agora também. Então é a mesma, só tem 2 empresas. Tem outras empresas que têm 70, 80 anos, mas que passou para outro dono, vendeu. Só pra você ver o quanto que é difícil. É muito difícil mesmo isso passar, né? Daí o pessoal falou, mas como é que vocês fazem, né? Pra cativar, né, os filhos. Daí, né, que… Igual você falou, né? O número é muito pequeno. E nesse painel até tinha um supermercadista de Cascavel. Acho que bom, não vou me lembrar agora se é Cascavel ou não. Posso estar falhando com a informação. Que estava na terceira geração, que o mercado era do vô e ele também, um super empreendedor, estava tocando, já tinha passado pelo pai e ele estava ali na terceira geração. E daí todos os outros nós, a segunda geração. Mas assim, só eu aí que já tinha perdido meu pai, os outros ainda tava pai e filho, né? Nessa dobradinha. Daí eles, mas o que vocês fazem pros filhos de vocês, né? Daí eu brinco, né, que a Giovana, esses dias ela falou, mãe, eu quero ser cantora. Né, quero um microfone, quero ser cantora, né? Daí eu falei, tá bom, filha, você já vai tem ser um estúdio livre, aqui, né? Pra gravar, já tem um estúdio aqui, né? Falei, você vai ser livre pra ser o que você quiser, né? Daí, né, saí na hora que eu voltei, né? Ela falou, mãe, ela montou um mercadinho lá no microfone, sabe? A banana, mãe, quanto custa a banana, né? Anunciando, sabe? Daí eu falei, ai, filha, agora a mãe tá mais calma, tá no caminho certo, né? Brincando com ela, né? Daí eu brinquei lá na época que a Giovana começou, mãe, acho que eu quero ser médica, né? Daí ela tinha ganhado um kit de médico, daí rapidinho eu comprei esse mercadinho pra ela, sabe? Falei, vamos brincar do mercadinho, olha que legal, filho, o dinheirinho, o mercadinho. E agora ela gosta de matemática, sabe? Tá começando com as continhas, daí ela quer saber o preço das coisas. Mãe, quanto você pagou nisso? Quanto isso aqui custa? Quanto que é isso mais isso?
Daí ela quer anunciar, sabe? Ela é bem tímida, o Jairo viu ela lá, né? Ela tem, mas daí ela adora o microfone, né, Jairo? O Jairo deu o microfone na mão dela lá no mercado, ela foi embora. Né? Ela gosta de dançar, gosta, né? Daí ela fica lá em casa com o microfoninho anunciando, né? O meu mercado, daí a mulher que trabalha lá em casa, ela fala: o seu mercado é Molines, Giovana? Não, esse aqui não é o mercado Molines, não. Daí ela põe, ela lê, porque agora ela aprendeu a ler, daí ela lê o nome da marca lá do brinquedo, sabe? Daí ela acha que o nome do mercado, porque tá escrito aquele nome ali, né? Mas eu falo, se a gente pudesse dar um conselho para as pessoas, tem que ter pelo menos um filho, né? Porque eu falo que isso muda a visão de vida da gente, né? Totalmente, Então, né, faz a gente evoluir quanto pessoa. A gente aprende muito. Aprende muito. Eu fiquei um tanto quanto preocupado aqui. Pô, Mônica, Thiago, vamos renovar o contrato depois lá, senão a Giovana vai tomar meu lugar de fazer os vídeos lá. Daqui a pouco ela que tá aparecendo no YouTube. Eu não vou fazer mais vídeo daí. Como é que vai ser? Acabou as lives. Acabou as lives. E sabe que ela não sei os seus lá, mas em casa é só YouTube, né? Nossa, daí vai aparecer o Jairo lá, ela vê o Jairo lá, ela fala: mãe, olha lá o Molines. Ela gosta de… Cara, isso é legal, né? De ver lá, né? Eu falo… Esse dia a Helena falou pra uma filha do amigo meu: meu pai trabalha com um rapaz que ele é famoso. Rapaz, é bem famoso mesmo. Essa porta, assim, eu no final vou agradecer mais, mas essa parceria que a gente tem como pessoa, eu falo como pessoa, não vou falar nem como rádio, nem como academia, mas como pessoa, que o Thiago, a Ana, a Mônica, que cuida do marketing, todo o time, desde a época do teu pai, porque a gente já é parceiro desde a época do meu pai. Teu pai tava entre a gente. Cara, isso me ajuda todo o tempo. É uma ajuda assim que eu não tenho palavras pra agradecer. Porque cada mês, cada ano que passa, sempre tem algo novo que o Molines tá trazendo e sempre tá contando com a gente. E você tá lá, né? As últimas semanas, último mês, o Molines trabalhando bastante a questão do marketing no YouTube, por ser uma ferramenta muito forte também. E, cara, a Bia, você falou, a Bia na escola, as amiguinhas lá na escola… Nossa, teu pai que é o Jairo? Que não sei o quê. Cara, ontem, eu te juro por estar salvo no meu celular. Ontem tinha um amigo meu. Legal. Tem um amigo meu que até tava dançando com a Ana Castela esse tempo atrás. Ele é de Bandeirantes, só que ele mora em Londrina. Ele tava no balé da Ana Castela, o Alex, que é de Bandeirantes. Era 11h30 da noite, ele gravando vídeo, mandando no WhatsApp pra mim. Eu fui ver umas coreografias na internet. Ó, quem que aparece aqui? A minha carona lá, falando, eu sou perto do Molines. Falei, nossa, gente, onde é que eu tô? Então isso é muito gratificante pra gente, assim, porque a gente não tem ideia, né? Aí eu falo, e a gente tem… Isso é legal. Né, eu falo assim, né, a sua imagem, o quanto ela passa credibilidade, né? O Jairo, ele o Jairo, carrega isso. Eu falo, né, então a gente escolheu você de olhos fechados, porque a gente vê toda a credibilidade que você passa e fazer essa parceria, igual eu coloco, né, que a vida é relacionamento. Então, né, quem estiver ouvindo a gente, é muito importante a gente não esquecer disso, né? Quanto você nos ajuda e, né, e assim… É uma via de mão dupla, exatamente. Né? Ana, eu falo agora não como parceiro de bancada, mas como empresário também e lojista. O Jairo ter vindo pra Millions, cara, me ajudou demais, assim. Toda vez que a gente tem que acertar com ele, assim, nossa, é muito leve pra mim, porque assim, nossa, o Jairo. E aí é o que você falou, a imagem, não só a imagem como, né, nessa lata bonita que ele tem, não. Que é isso. Mas ele é carismático. Tô brincando. Mas o carisma dele é a história. Ele é carismático, sim. Quem é a pessoa. Né, tudo que ele construiu. Exato, né? Isso conta demais. É mérito, então, assim, né, seu mérito né, seu, tudo isso, né? Então, assim, nossa, muito bom. A tua história, né? Quanto você representa. A gente batalha. Eu já cansei de falar essas duas palavras pro Felipe, Brunão também que tá aqui. Já falei pra vocês e não canso de dizer. E isso se estende pro Felipe como pessoa, como ele é, pro Bruno também, que é assim. Faz pouco tempo que a gente tem amizade, mas já senti que ele é isso. E se encaixa muito pro Molines, por toda a história que tem. Que eu acho que as pessoas, se elas pautarem em duas palavras na vida delas, elas alcançam o que elas não imaginam, que é respeito e humildade. Eu também acho isso. Se você tiver humildade e respeitar o seu próximo, você vai alcançar o que você nunca imaginou que você ia alcançar um dia. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar sentado atrás de um microfone, entrevistando uma CEO, uma empresária, uma dona de um grupo com 9 supermercados. 9 supermercados, 9 supermercados, tendo em parceria a maior cafeteria Exato. do Brasil.
tendo um programa que leva o meu nome também, junto com o Felipe, que é um cara que é muito conhecido também. Então, assim, só que tudo isso que a gente conquista, não conquista que Deus dá pra gente, é pautado em respeito e humildade. Momento algum, toda essa história que a Ana Carla contou pra gente aqui, momento algum, a família dela passou por cima de alguém pra chegar onde chegou. Desrespeitou alguém. Faltou humildade. Não, nós somos o Molina, nós somos bonzão. Não. É a maior rede de supermercado da região e pronto, acabou. Não. Quer comprar outro mercado? Vai, mas nós somos o melhor. Não, cara. Não, é seguindo, fazendo o seu, sempre. Tem espaço pra todo mundo. Construção. Falou, hoje eu tô aqui. Amanhã ou depois, se uma outra pessoa chegar na rádio, o Alexandre fala assim, Jairo, cara, não vai dar mais. Tem um outro cara que é bom pra caramba, eu vou precisar do seu horário. Meu, muito obrigado, Deus abençoe, sigo minha vida, faço outra coisa, eu vou... E pronto, acabou. Como no Molines também. A Carla pode chegar, ó, a gente tá vendendo no mercado, ou a gente tá com outro projeto agora. Obrigado, Jair, por tudo que você fez. Vou continuar comprando no Molines, porque eu também sei onde tem tudo lá. E do lado, no quintal de casa, tem um baita do mercado que fica até 10 horas da noite. Eu vou lá 9 horas, 9 e pouco. É um sossego, é uma paz. Então, eu acho que assim, se a gente pautar nossa vida em respeito e humildade, não tem como dar errado. E eu concordo com você. Eu acho que não tem como dar errado. Eu acho que a gente tem que ter esse princípio, né? E passar isso pra equipe, passar, né? Passar pro time, né? Eu acho que isso é o mais legal, viu? Sabe, respeitar as pessoas, compreender, né? E se colocar no lugar do outro, né? É o que eu falo, a gente tem que ser melhor que a gente mesmo, porque as limitações nossas, não melhor que os outros, que cada um tem uma história, cada um tem a sua dor, sabe pelo que passou, né? E a vida não é fácil pra ninguém. Só que a gente não pode desistir, né? Temos que acreditar nos nossos sonhos. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E às vezes o mundo, ele vem e ele quer nos limitar, né? Quer que a gente não acredite, né? Então eu falo com muito trabalho duro, né? Com busca de conhecimento, né? Com planejamento. As pessoas falam, como você consegue? Logo no início que meu pai faleceu, eu não conseguia pensar muito em futuro, sabe? Isso que eu te perguntando. Né? Foi esse pós. Foi assim, né? Agora... Nossa, eu tava muito abalada, né? Eu tinha que lidar com toda a parte emocional e com muito medo, porque ainda tinha muita pandemia, tinha muita notícia. A minha mãe tinha muito medo, porque eu falo assim que a gente não podia se tocar na pandemia, não podia abraçar, não podia receber acolhimento. E onde eu ia, as pessoas queriam me abraçar, queriam me acolher, né? Exatamente, imagina. E a minha mãe ficava muito preocupada, porque ela via notícias que morreu… as pessoas, assim, irmãos, pai e filhos. E na nossa cidade tinha até um caso também em Santo Antônio, que tinha um pai e um filho que estava internado na mesma época que meu pai. Jacarezinho também tinha, né? Ainda em Jacaré o menino ficou muito tempo também na UTI. Daí minha mãe tinha medo. Ela falava, meu Deus, se você pegar a Covid, será que, né, vai ser tão forte quanto seu pai pegou? Porque ela tinha pego e não tinha… Não teve tanta reação? Tido tanta reação, mas ela tinha muito medo. Daí, assim, você tinha que lidar com tudo isso, de não poder ter as pessoas tão próximas de você, que é um acolhimento no luto, né? E, assim, uma insegurança, muito medo, né? E, assim, aquilo que eu falei, a desconfiança das pessoas, né? Das empresas parceiras, dos fornecedores, né? Igual eu falei. Cara, que avalanche, né, meu? Nossa, demais. Né? E assim, eu sabia que nada do que eu falasse ia ser o suficiente, né? Então eu falei, vamos fazer assim… E eu também sou muito ansiosa, né? Nós queremos tudo, né? Pra ontem, imediatismo. Então eu falei, vamos, assim, uma forma que me acalmou era fazer planos a curto prazo. Então eu fiz uma programação, um planejamento, colocava determinadas coisas na minha cabeça e eu ia fazendo aquilo. Então quando eu chegava ali, eu fazia uma nova, sabe? Que aquilo me acalmava. Eu consegui executar. E claro, trouxe toda a minha equipe. Sozinha eu não ia conseguir nada. Então, assim, comecei a falar bem a linguagem, né? Com as pessoas que estavam ali, a família e a equipe, né? A família Molini e a família Molines, né? Junto. Trabalhando em conjunto e com Deus. Muita fé, sabe? Confiar em Deus, né? Que se Deus fez aquilo pra ele, talvez seja o melhor naquele momento. Mas muito difícil de aceitar, né? A gente tem pra aceitar você perder uma pessoa muito importante na sua vida. Um luto muito grande. É muito difícil, né? Então você ter que redirecionar aquele sentimento. Redimensionar, né? Porque assim, hoje eu sinto meu pai muito vivo em mim, sabe? Muito atual em mim. Eu sinto a presença dele muito forte comigo.
Mas é difícil, porque a gente fica incompleto, né? Que nem mesmo agora que daí nasce o Henrique. Você queria que aquelas pessoas que não estão Sim. mais pudessem estar vivendo aquele momento junto com Exato, você, né? exato. Então, você vai passando por tudo isso. Só que assim, o amor que eu tenho nas pessoas, nas coisas, assim, nesse legado, na história. Tudo isso foi me fazendo me sentir capaz, né? E assim, e identificar que eu gostava daquilo, que aquilo é que eu queria fazer, aquilo era o meu propósito, Só né? preciso me adaptar, mas Buscar é esse isso. dom de Deus dentro da gente, né? Que, né, como, né? Então eu falava, Deus, né? Se o Senhor fez isso agora, o Senhor me capacita, né? Falo, Deus não escolhe vai lá, Jairo, né? Como que é? Deus não escolhe. Os capacitados. Capacitados Isso, ele capacita os escolhidos, É isso. mesmo. Então eu falava Isso é todos verdade. os dias, eu falei, Deus, então se você me deu essa missão, porque eram muitas famílias. É aquela famosa. Junto Ele comigo, não dá né? a cruz que a gente não consegue carregar, né? Exato. Então segura aí do outro lado da cruz e Você vai tá me embora, dando essa né? cruz, vamos dar uma força aí. Isso. E daí, assim, e o tempo foi passando. E a gente foi conseguindo, a gente acertou, a gente errou. Mas o mais importante é você ver onde você tá errando, o que você tem que acertar, né? E ninguém é perfeito, vai acertar o tempo Exato. todo, né? Mas a gente tem que buscar o conhecimento. Muitas pessoas ajudaram e assim, fomos informatizando, assim dá certo pra gente, assim é possível, assim a gente consegue, isso aqui tá dando certo, isso aqui precisa mudar. E as coisas foram acontecendo e o tempo vai passando e vai ajeitando as coisas. Mas assim, foi um momento muito desafiador, porque toda a burocracia também Sim. né, da morte, de tudo, né? A Num gente, momento difícil, né? difícil, a gente estava construindo. Era um sonho do meu pai, que ele, todos os nossos mercados Eu ia perguntar isso, que eu acho que um dos pontos mais difíceis para você, eu queria que se você pudesse Uhum. transmitir isso para quem tá escutando do outro lado, porque assim, todos os supermercados, eles foram acontecendo em prédios não Adaptados, próprios, né? que nem, Adaptados, que nem o Platinense, que nem onde isso. era o cinema. Aham. O Molines Mais, ele foi um sonho do seu pai, Isso, né? que foi a Ele- primeira loja que ele construiu do zero, né? Planejado por ele. Planejado por ele. Ele queria fazer o mercado daquela maneira, né? Como é que foi pra você depois, você ter que assumir, conviver com o luto? É até assim um pouco emocionante assim pra gente falar. Sim. E você ter que conviver com o luto, ter que lidar com a administração dos outros supermercados e você ter que construir cada tijolinho que tinha ali e olhar e pensar assim, pô, meu pai queria assim. Se ele Não, eu tivesse falo aqui, ele ia que, estar vendo que tá do jeito que ele queria. Era a parte mais difícil, porque quando eu entrava no supermercado, eu me sentia, assim, ali era meu lugar, eu me encontrava dentro do supermercado, mas quando eu entrava naquela construção, eu tinha vontade de sair correndo. Quilômetros e brincando. quilômetros e quilômetros. Eu não conseguia estar ali, sabe? Porque era uma dor muito grande. Porque daí eu entrava em contato, tipo assim, com tudo, né? Ele tava ali o tempo inteiro, né? Porque no final, assim, você passava, ele tava ali Eu naquele lembro, lugar. eu moro ali a 200 metros pra baixo. Então, Aham. passava ali todo dia, cara, máquina pra lá e pra cá. Ele lá no meio. E ele gostava de mexer, de construir, de não sei o quê. Então, e assim, e era muito desafio, porque lidar com pedreiro, com mestre de obra. Ele não tinha Nossa. construtor, ele que estava construindo o mercado, ele tinha um mestre de obra, tinha um engenheiro, tinha, né? Mas não tinha uma construtora fazendo. Não passou né? pra construtora, a construtora dá um jeito e faz. Ele te tinha, entrega né? pronto, né? Ele tem que estar ali. Ele O construtor tinha, era ele. Era ele, entendeu? Então, ter que finalizar isso, daí foi a pior parte. Porque, assim, era uma dor, porque era o sonho dele, né? E daí, assim, de estar ali, né? E ter que terminar sem ele. Mas, né, claro, a gente fez tudo com muito amor, do jeito que ele queria. Eu acho que eu nunca vou ver outra inauguração com tanta gente, né? Nossa. Que parou o Jacarezinho, mas assim, eram pessoas que eram gratas por ele, queriam estar ali para homenagear ele. Então não era só uma inauguração de supermercado, então era uma história, tinha a alma dele, né? É tudo muito diferente, né? Então na hora que a gente passa o vídeo, que tem muita gente, né? Daí você fala, né? Quanta coisa ele fez, né? E ele sempre foi uma pessoa generosa, ele sempre ajudou as pessoas. Quanta gente ia lá conversar com ele? Como que eu faço isso? Tirar conselho dele, né? Zé Carlos, o que você enxerga disso? Ele sempre abriu a porta para todo mundo. Então ele ajudou muita gente. Então eu falo, tudo isso eu acho que o universo, Deus retorna pra gente, né? Exato. E estar ali, aquilo foi assim, fora, né? Tudo, né? Que, assim, os outros perrengues burocráticos que a gente vai passando, né? Que daí falece, daí bloqueia tudo. Sim. Toda a parte financeira fica bloqueada e você tem que dar o seu Nossa, o segmento, jeito e o segmento para conseguir fazer
tudo e pra saída. Eu falo, a gente inaugurou a loja sem energia elétrica, porque tava tudo no nome, assim, tivemos que arrumar toda a parte de documentação, e daí a CPFL, que Jacarezinho, a CPFL não conseguiu ligar energia, a gente teve que contratar gerador, nós abrimos dia 20 de dezembro, porque a gente não podia perder o Natal. Meu pai. Então foi um sufoco, perrengue atrás de perrengue, mas para a honra e glória de Deus nós conseguimos abrir. E também, assim, a expectativa era muito grande da loja. E claro que a gente também quer corresponder, né? Que a gente fez aquilo pensando nele, uma homenagem para ele, a gente queria corresponder. E graças a Deus, a loja foi muito bem aceita, né? A loja ficou muito bonita e também muito, assim, uma loja para todos. Todo mundo que entra ali se sente muito bem, né? Então, assim, isso nos deixa muito feliz, né? Eu falo, né, que, né… Então, assim, foi assim, trouxe muita paz a gente conseguir ter finalizado, Missão cumprida, né? uma missão cumprida. Missão cumprida, isso aí é muito gratificante, né? Eu lembro, cara. 2 dias depois do meu casamento. Ah, inauguração? Foi. Que legal. E meu pai tinha um negócio com 7, né? Porque ele falava É. que 7 era, né, o número da perfeição, né? Tudo 7, né? E tudo ele sempre escolhia o 7, né? E daí naquela loja ali a gente queria até inaugurar no dia 17, mas não era possível. Eu falei, vamos inaugurar no dia 20, né? Inauguramos às 15 horas, que eu falo que, né, era a hora da misericórdia. Eu falei, vamos, para que Deus cuidasse. E foi tudo assim, muito perfeito na inauguração. Não deu… Assim, a gente conseguiu ter muito poucas falhas de operação naquele dia com tanta gente que foi ali. Eu falei, Olha então, que gente, eu falo que… E ainda uma tinha o equipe, né? resquício do Covid ainda. Tinha um E resquício eu do lembro, Covid. porque 2 dias antes foi meu casamento no sábado, na paróquia ali, que é em frente. O Aham. Filipão foi lá, Sim. tocou. E teve um casal de padrinhos com uma prima minha que não pôde ir porque tava com Covid. Ainda tava ainda Então, ainda naquela tava parte nos mais resquícios. final Eu ali, acho que eu nunca mas… abracei tanta gente que nem no dia da inauguração, né? Eu falei, acho que quando eu casei e ali, foi os dias que eu mais abracei pessoas, assim, né? É porque, na verdade, o falecimento dele é a região, né? Eu lembro aqui em Santo Antônio. Poxa vida. E eu tive a oportunidade de encontrar umas 2, 3 vezes com ele aqui, no Molinos, um carisma absurdo, e conversou comigo como se me conhecesse há muitos anos. E aí, quando eu fiquei sabendo, puxa, né? Se dá aquele Aham. baque, né? Agora imagina família, o pessoal mais próximo. Então, na verdade, é o que você falou, foi mais uma homenagem. Uma homenagem, as Porque pessoas uma queriam homenagear inauguração. ele. Daí todo mundo vinha, né? Olha, ele fez isso, assim, coisas que a gente não sabia, né? Pessoas que ele ajudou, trabalhou, né? Então, né, isso foi muito gratificante, né? Então, isso ensinou muito pra gente, né? Então, eu falo, né? A gente fica até emocionado de falar, mas falar dele, pra mim, me faz bem. Porque é uma forma de manter o Exato, legado dele parabéns. vivo e manter ele vivo. Isso me deixa feliz. Eu acho que é até por isso que a gente, encaminhando para esse nosso final de bate-papo, até por isso que a gente quis citar e falar, porque por eu te conhecer há E não mais tem tempo, como a gente falar, sente, né, da tem minha algumas história sem pessoas, falar tem dele, algumas né? pessoas que quando perde um pai ou uma coisa, a pessoa prefere Não comentar. não citar, né, não comentar, mas a gente sente isso na Ana, que é claro que ela não fica batendo nessa tecla o tempo inteiro, mas de manter vivo esse legado. Sim. É como ela falou em um determinado ponto aqui. Ela falou assim, ela sente o pai dela vivo até hoje. No entanto que todos os supermercados Molines têm A a gente foto quer colocar dele foto, lá, tem né? a fotinha, entendeu? Que É legal. para manter aquilo ali, pra pessoa ver, pras crianças no futuro perguntar quem que é. Nossa, hoje é a Ana Carla, sabe a Ana Carla, tal, que Folha não pode contar. É o pai dela que Cara, que começou com honra, hein? tudo. Olha que legal, nossa, que bacana. Isso E aquilo que você falou, né? Manter vivo, né? A nossa história faz parte, né? Não tem como. Uma história mistura com a outra, né? São as nossas origens. Quando você perguntou, né, quem eu sou, né? Sou filha, né? Dessas pessoas que contribuíram e que são parte de mim, que estão vivos junto comigo, né? Falo que a gente, né? Segue vivo. E a gente citou com a tanto gente. família, que você é quem você é hoje pelos seus pais, pelo seu Isso. esposo, Pela pelos seus base, filhos né? agora, pelos seus tios, pela base familiar que você tem, avós e tudo. Isso que transforma, isso que molda o caráter de uma pessoa. Raras são as exceções de uma pessoa que nasce e é criada numa família que é tudo bagunçado e que se torna uma pessoa de caráter na vida. Raras são as exceções. É claro que um ou outro consegue ainda, mas quando a pessoa nasce dentro de uma família que tem respeito, que tem humildade, que tem um caráter e que luta para deixar um legado,
Teve um dos episódios nossos aqui que eu comentei, né, Felipe? Que existem pessoas normais e anormais. Lembra que eu falei? aham. O Zé Carlo e a Ana Carla são as pessoas anormais. Anormais. Porque assim, hoje no mundo a gente tem as pessoas normais, que é a pessoa que nasce, cresce, arruma uma pessoa, casa, tem ali a sua casa, aquela vidinha, morre. Não que a pessoa tá errada. E as pessoas anormais, que deixam um legado, que fazem um nome, que correm atrás, que traz a família junto pra manter aquele legado Pensam fora da vivo. casa. É a pessoa que pensa fora da casa. E isso a gente fica feliz em poder receber você aqui nessa noite, poder você Nossa. compartilhar Não, com a e- gente tudo isso. A gente É. sempre fala que cada episódio nosso aqui é uma aula. É uma aula, é uma aula, é uma aula. Eu ia falar isso É agora. uma aula, né, Felipe? A gente aprende demais. Por mais que a gente pode falar assim, não, a gente já sabe, a gente já conhece, a gente já imagina como é que é. Mas a gente nunca sabe tudo e mesmo que a gente saiba tudo, num momento serve. E é tão gostoso essa troca, né? Sim. Esse espaço, né, que vocês oferecem, de estar conhecendo um pouquinho mais de quem passa por aqui, né? Então, eu fico muito honrada de estar aqui hoje, né? E eu falo, né, sou quem eu sou, porque tenho pessoas que fizeram parte disso. Eu quero aproveitar também para agradecer, né, a minha família. E agradecer também toda a equipe do Molines, né? Porque foi uma fase muito difícil para todos eles, né? Fazer essa transição comigo. E eles entendiam as coisas de uma maneira com meu pai, às vezes, né? Eu vejo de uma adaptar. outra maneira. Eles tiveram que se adaptar a toda essa mudança, né? E tem gente muito boa junto comigo, que estava junto comigo, com meu pai, que estava só junto com meu pai também antes, que vieram até na empresa antes que eu, né? Então, assim, só posso agradecer, porque Deus vai colocando anjos, bênçãos, né, junto com a gente. E aproveito esse espaço para agradecer cada funcionário, cada colaborador do Grupo Molines que faz a diferença, né? Que eu falo, né, que faz a diferença em cada atendimento, né? A cada acolhimento com cada cliente, né? Porque cada pessoa que entra, ela tem uma história, né? Exatamente. Então, aproveito esse momento para agradecer. Ana, eu fiquei muito feliz de conversar com você, de verdade, assim. Até em alguns momentos segurei a emoção, porque é muito bacana a gente perceber e a gente segue o propósito do Pode Contar, que é trazer a história que você não foi de mão beijada, Não, entendeu? A Ana a Ana foi forjada, né? foi, Às não, vezes sim. no fogo ali e tal. Então, assim, teve toda uma preparação e isso serve de lição, né? Pra você que tá em casa, pra você que tá ouvindo a gente, que você tem que planejar. Existe um planejamento. Hoje a Planejamento. Ana Carla Molina tá aqui, mas assim, ela foi de uma forma ou de outra planejada. Então, quando você chegou, por mais que teve as inseguranças, as incertezas, mas assim, quero dizer pra você que sim, eu tenho certeza que você está preparadíssima e cada dia vai se capacitar mais ainda. Você tem uma família linda, um esposo que te protege, mas assim, que você já chegou preparada. Às vezes o que falta em nós é a gente acreditar. Isso que eu falei, a gente É tive só que trabalhar isso, mas muito assim, isso. você já tá preparado, você foi preparado, teu pai, tua mãe te preparou desde criança. Sim, Se a gente for pegar a história desde o bazar até, né, sim. até assumir o cargo de CEO. Então, assim, eu fiquei muito feliz em saber que não é. Às vezes, algumas pessoas pensam, assumiu. Não. Hoje, Santo Antônio da Platina e região e a nossa audiência vai entender e compreender que, poxa vida, ela foi preparadíssima para estar ali, né? E aí, automaticamente, o respeito e o carinho que as pessoas já têm, assim como eu tinha, aumenta, né? Porque quando eu fiquei sabendo, eu falei, poxa, caramba, agora a menina tem que assumir. Caramba, que peso, né? Que BO, né? Que BO. Queria E estar na aí, pele dela, hoje, tal, tem hoje é aquilo, bacana né? escutar É. isso aí, porque o sentimento e o pensamento que eu tive atrás foi assim: não, peraí, mas ela foi forjada, ela foi E preparada assim, pra isso. eu Né? falo também que o segredo é a gente gostar do que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, pra mim, não é só um trabalho, né? Então, eu me complemento ali, né? A famosa frase, né? Trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar na vida, né? Você tá trabalhando na vida. E para mim foi uma lição, porque nós tivemos duas situações aqui. A do Fabrício, Sim. que teve essa preparação do pai, né? Exatamente. E aí nós tivemos um grande guerreiro, o Cristiano, aí veio o Arão também, que é uma história de vida absurda. Nossa. Os meninos
também que o Leandro Gustavo que e aí vem você que também foi preparada pelo pai, pela mãe para estar onde tá. E aí isso me ensina, né? Eu tenho minha filha, Helena, que eu quero que ela seja, né, grandiosa, mas para isso eu preciso preparar ela. E nós temos que preparar nossos filhos, né? Nós temos que. Eu tenho que preparar a Helena, eu tenho que preparar o Samuel, para que não chegue lá na frente, não deu nada. Não, mas peraí, por que não deu nada? O que você fez? No que você contribuiu? Mesmo assim, a Bia, que hoje já é desenrolada, já é uma influenciadora, e assim, é você preparar. Então, muito obrigado de todo o meu coração, te agradeço por você ter aceitado o convite. Era um desejo nosso, né, Bruno? Eu agradeço, né, o Bruno, você, Felipe, o Jairo, né, de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história, né, de tudo que aconteceu, né, até aqui. Igual eu falo às vezes, né, e que nós podemos contribuir aí positivamente para quem esteja assistindo, pode contar, né? Já a gente fala. Mais de 1h30, hein? Mais de 1h30. A gente fala que A gente gosta de falar também. Se for 100, se for 1000, se for 10 mil pessoas que vai chegar esse nosso episódio, para as pessoas que chegarem é para chegar, é para a pessoa acreditar também, né, Felipe? Exato. Às vezes a pessoa, ela não foi forjada desde pequena, porque às vezes teve alguma dificuldade na família, ou teve a ausência do pai ou da mãe, ou perdeu o pai e a mãe pequeno, mas para a pessoa olhar e acreditar. Que é possível, né? Que é possível. Que, assim, vou começar daqui, né? Se conseguiu, eu também consigo. Exato. Consegue. Eu acho que o principal da mensagem que a gente traz aqui hoje também é, mais uma vez, mostrar para as pessoas que é possível sim. E que a gente consegue mostrar que aqui na nossa região tem pessoas do bem que conseguem, que acreditam nas outras pessoas, que acreditam na família, que é o principal, e que chegam num ponto que vai deixar sempre o nome e a história marcada na nossa região. Então a gente agradece de coração, Deus abençoe você. E a Ana representou muito bem as mulheres. Demais. Abriu o caminho aqui vai uma responsa grande para as próximas que virem aqui agora, viu? Levou o sarrafo nas alturas. Agradecer o Thiago. Agradeço, Thiago, obrigadão. Thiagão, Mônica. Por ter vindo aí. Por estar junto com a gente aqui também. Brunão, novamente, obrigado, nosso parceiro. Nosso produtor geral aqui também pode contar. Felipe, meu irmão, tamo obrigado. Junto, irmão. Prazer. Mais uma vez, dividir essa bancada contigo aqui. Sou fã desse cara. Poder contar. Aprendo. Poder contar um pouco mais dessa história. Ana, obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe e obrigada pela oportunidade. Amém. Até uma próxima. Show!